Fala pessoal, beleza? Bom dia. Vamos à continuidade, tá, do nosso estudo. Hoje talvez tenha um pouquinho de sonoridade diferente, né? Porque eu estou em outro ambiente, tá? Mas vamos tentar, né, já fazer nosso estudo aqui. O estudo de hoje, pessoal, ele vai ter bastante relevância, né, para aquilo que vocês vão memorizando. E nosso trabalho é memorizar, né? É trabalhar com nossa memória e repetição para, né, como que quando e quando, né, você pode operar uma tendência, né? Como que essas tendências começam, né? São perguntas que na verdade todo trader, né, deveria ter, né, como uma resposta imediata. Do que advém, né, uma tendência, né? Como que ela começa? Como que essa tendência ela pode se prolongar? Né, as características de uma longa tendência, né? Uma tendência desde abertura, porque a movimentação em si, ela tem características diferentes, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma tendência desde abertura, normalmente é um dia com barras pequenas, né? Com ausência de clímax, né? Você não vê barras grandes, né? Nesses dias, normalmente são muitos dojis, mas sempre com máximas cada vez mais altas. As melhores barras costumam ser as barras de reversão, né? As barras que tentam reverter o mercado, só que elas não têm um grande impacto, né, nessa reversão. Então, nesses próximos trechos aqui, né, a gente vai trabalhar exemplos, né, de como operar uma tendência, beleza? Então a gente dá início aqui. Caso dê tempo, né, a gente fala um pouco sobre o estudo pré-mercado aqui em vídeo. Se não, eu mando para vocês lá na lista do WhatsApp, tá? Só em texto mesmo. Preferencialmente eu vou tentar fazer em vídeo aqui, que aí acaba me sobrando um pouco mais de tempo, né? Em vídeo acaba sendo, eu acredito que um pouco mais, é, acaba agregando um pouco mais de informação para vocês ali. Quando o mercado está em uma tendência, os traders devem procurar qualquer razão para entrar. Vejam só, né? Isso daqui tem que estar na tua cabeça, tá? O mercado está numa tendência, você tem que dar um jeito de entrar. Nem que você vá para um minuto, sabe? Você tem que achar uma razão lógica para você estar participando. Era até por isso que eu queria ter falado do minuto, mas eu acabei, né, com pouco tempo, né, tava gravando ali, já pensando em sair, olhando o horário, né, e as coisas acabam não se conectando muito bem. Então, os traders devem procurar qualquer razão para entrar. A mera existência de uma tendência é razão suficiente para entrar com pelo menos uma pequena posição ao mercado. Esse daqui é outro ponto que eu quero discutir com vocês, porque tem vários dos amigos ali que entram com lote fixo, tá? Então, ele vai, ele vai trabalhar, né, essa lógica, né, de que você tem que ter um jeito de participar. Nem que você não entre com essa mão cheia, ah, Luciano, mas eu opero com 50 contratos. Mas você não tem que fazer todos os trades com 50 contratos, né? Que você reduza isso para um terço, né, da sua mão, que você opere ali com 15, 18 contratos, que você consiga participar, porque a ideia do lucro ela é muito alta. Então, às vezes, você vai entrar numa tendência para buscar trade de 1.000 pontos, de 1.500 pontos, né? A depender dos alvos, a depender da condição que o mercado está, né? Daquilo que ele vinha fazendo anteriormente, né? Se era uma lateralidade, lateralidades podem gerar tendência, né? Então, dentro desse cenário, é entender que a mão fixa, na verdade, às vezes ela te trava. E se você conseguir se livrar, né, dessa ideia de mão fixa, você consegue participar, né, de maneira mais clara, né, desse tipo de mercado. E aqui a gente vai ter várias razões aqui para estar tentando fazer isso. Aqui estão algumas abordagens sensatas, né, que utilizam ordem stop para entrada. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre ingresso também. Outro ponto, né, até tem uma anotação aqui, ó, como que começam, né? Como exemplo de como operar uma tendência, né? Normalmente elas começam com um rompimento de uma TR, né? Uma lateralidade, um trading range, ou, né, uma reversão da tendência atual. O que mais acontece antes é uma lateralidade, né? Menos vezes a gente vê já a reversão direta, tá? Na sexta-feira, né, vocês viram uma reversão, né? Uma única barra ali, né, que conseguiu reverter uma série de fechamentos. Comprar uma H2 na correção até a média móvel, um M2B, em uma tendência de alta. Isso aqui é um trade, pessoal, né, de boa probabilidade, tá? E como que se forma, né, uma H2? O mercado precisa perder mínima, né? Em determinado momento ele perde mínima, ele corrige, ou seja, ele faz uma nova máxima, ele faz uma H1 e ele perde mínima uma segunda vez. A mínima pode ser mínima da barra anterior. A H2 ela acontece quando tem uma segunda retomada de máxima. Isso com a média móvel de 20 passando aqui.
Aí você tem esse cenário. Não necessariamente, tá, pessoal? Metodologia do Brooks, não necessariamente precisa tocar 20. Próximo já é próximo o suficiente. Então, uma H2 vindo de uma tendência de alta, você tem alvos acima, esse daqui é um bom ingresso, tá? Então, um H2 em uma tendência de alta. Vender uma L2 na correção até a média móvel em uma tendência de baixa. O oposto, né, pessoal? Só a mesma leitura, porém aqui agora, né, é para uma tendência de baixa. Você vai vender, né, a L2. Comprar uma correção de uma bandeira de alta em forma de cunha em uma tendência de alta, uma wedge a favor da tendência. Aqui seria uma wedge bull flag, né? Então, aqui, né, eu venho, né, de uma tendência de alta, o mercado deixa uma, deixa duas, deixa três puxadas, tá? A gente tem, né, a possibilidade, né, de estar entrando baixo nessa movimentação aqui para uma continuidade da tendência, tá? Essa wedge bull flag, principalmente quando ela consegue, né, se concretizar acima das médias ou em cima da média, né, ela acaba sendo um potencial trade, né, para continuidade. A gente viu isso daqui nos 60 minutos em um dos M2Bs, né, que o mercado apresentou, tá? Basta você olhar nessa semana aqui, você já tem o racional, inclusive, né, desse trade. A gente falou dele, né, no estudo de sexta-feira. Vender uma correção em uma bandeira de baixa em forma de cunha em uma tendência de baixa. Então, uma tendência de baixa, o mercado está numa tendência de baixa, de repente a gente tem uma movimentação de alta, né, nesse sentido. Então, normalmente ela vai ter formato de cunha, preferencialmente, né, pessoal, as cunhas, elas precisam, né, ter um certo estreitamento. Quanto melhor, maior esse estreitamento, né, melhor o potencial dela, né, de gerar esse rompimento, tá, para baixo, porque ela fica muito com uma inclinação muito alta, né, um rompimento de uma cunha com uma inclinação muito alta, ela acaba não sendo interessante, tá? Para um rompimento, porque o mercado subiria quase em linha reta, ele se afastaria demais das médias, e isso provavelmente levaria mais à probabilidade de uma falha do que uma continuidade. Comprar um rompimento e correção após o rompimento de uma bandeira de alta em uma tendência de alta. Então, comprar o rompimento e correção após o rompimento de uma bandeira de alta. O que é uma bandeira de alta, pessoal? Né? Canais de baixa são bandeiras de alta. Rompimento e correção é quando a gente tem o rompimento e o mercado volta para fazer a correção. Ele está pensando em todas as formas, né, aqui de continuidade da movimentação, tá? Ou, né, o contrário disso, que no caso seria, né, o mercado vindo, né, para uma bandeira de baixa, um canal de alta, ele costuma atuar com a bandeira de baixa. Então, o rompimento, ele volta para fazer algum tipo de teste, você vai trabalhar, né, na venda da correção. Então, vender o rompimento e correção após o rompimento de uma bandeira de baixa, em uma tendência de baixa. Vejam que tem a condição, tá? Tendência de baixa, tendência de alta. Vejam as características. Quando que a gente tem tendência, Luciano? A gente tem cerca de 20 fechamentos acima da média móvel. Então, chegou nisso, né, as suas conclusões de trabalho, elas vêm para esse âmbito aqui, tá bom? Comprar uma H1 em uma correção após um impulso forte de alta. Aqui é a compra de H1, tá? Nesse cenário, somente, né, quando o mercado te apresenta um impulso forte de alta. Ele pode ser de uma grande outside bar, isso é um grande impulso, né? Às vezes a movimentação aqui era de barras, né, bem menores, e aí ele está rompendo e está atravessando de um lado ao outro de toda a lateralidade. E aí quando, né, em determinado momento você tem, né, uma H1, uma perda a L1, né, que é a primeira perda de mínima, na entrada, na retomada da movimentação já na H1, já seria um ingresso. Porque você está entrando na fase mais forte. Então, pelo menos o movimento, às vezes, projetado dessa barra, né, você já tem ele como alvo para cima. Para, quem sabe, uma parcial e o resto para swing, tá? Então, comprar uma H1 em uma correção após um impulso forte de alta em uma tendência de alta, exceto após um clímax de alta. A exceção, pessoal, é no final de uma tendência. Então, se eu tenho uma tendência, Luciano, prolongada, 40, 50 barras já em tendência, ou seja, essa tendência já é uma tendência mais madura. E aí, de repente, eu tenho uma barra gigantesca, uma barra que se destaca, né? Um rompimento, um forte impulso já tardio nessa tendência. Aí as coisas mudam, né? Aí você já não estaria mais participando, tá, nesse cenário. Vender uma L1 em uma correção após um impulso forte de baixa, em uma tendência de baixa, exceto após um clímax de baixa. É a mesma situação, só que para os vendidos, tá? Ele está trazendo os dois lados. Então, tendência prolongada, 30, 40, 50, às vezes uma tendência de 100 barras. Aí você vê o clímax, você vai querer participar, né, da H1. Lá não, né? Lá você já está
numa possibilidade de final de movimento para uma lateralidade ou mesmo uma reversão. Então as coisas mudam, né, a depender do contexto e localização. Quando a tendência de alta for muito forte, comprar com uma ordem stop acima da máxima do swing anterior. Então a tendência é forte, né, pessoal? O que que é isso? A gente está numa tendência boa, ela iniciou, né, essa tendência. A gente estava às vezes numa fase de lateralidade. E aí o mercado deixa um pivô, né, um ponto de swing anterior. Então ele está falando que nesse cenário de tendência forte, você pode comprar até acima dessa máxima, você pode comprar aqui, né? Você não conseguiu entrar na correção, que foi esses outros momentos aqui, uma H2 na média móvel, né? Você não conseguiu às vezes comprar, né, uma H1, você não conseguiu participar, né, dessa movimentação. E aí quando ele está rompendo o pivô, ainda é tendência forte. Você tem alvo mais aqui em cima. Aqui também é um ponto de rompimento. Essa compra é uma compra, né, que você precisa estar somente na fase forte da tendência. Normalmente, quando ele faz esse rompimento, ele acaba corrigindo, né, voltando às vezes para fazer um teste da troca de polaridade. Isso também já te daria a possibilidade de você participar, né, nem que seja por uma parcial, para você fazer um reingresso aqui, ou para você fazer um scalp, para fazer um reingresso aqui. Né, porque normalmente nas tendências o mercado ele acaba rompendo, né, pontos de swing corrigindo para voltar, né, que é a estrutura de uma tendência, né, topos e fundos ascendentes. Por isso o mercado, né, deixa esse tipo de estrutura, que é o mais comum. Não necessariamente ele vai vir aqui na troca de polaridade exata, às vezes ele volta só na 9 e aí já retoma. Tá? Às vezes, quanto mais forte a tendência, mais curtas serão as correções. Isso é uma informação importante para você pensar em tendência. Ô, Luciano, quando que está em tendência? Quanto mais curtas forem as correções, uma, duas, três barras, mais forte é a tendência. Tá? Então, mais uma, mais um fato para a memória aí. Comprar, né, uma ordem stop, né, acima da máxima do swing anterior, e numa tendência de baixa, né, for muito forte, vejam aqui que tem sempre a qualificação vender com uma ordem stop abaixo da mínima do swing anterior. Ou seja, né, novo movimento projetado. Tá? Então você sempre está mirando, né, no novo movimento projetado, já que além de geralmente quando a gente tem uma tendência forte, a gente já tem, né, alvos, né, que são mais acima, mas às vezes ele vai gerar outros pequenos rompimentos, tá? De swing anterior que também vai levar a nova possibilidade de movimento projetado. Principalmente quando o pivô que você está mirando, às vezes ele está muito longe. Aí você já consegue, né, alguns pontos ali, nem que seja de parcial, tá? Ou para realizar alguns bons scalps numa tendência. Numa tendência é possível você realizar vários scalps na compra, né? Num dia de super tendência, por exemplo. As mais conhecidas barras de sinal é a barra de reversão, e o mínimo que uma barra de reversão de alta deve ter é um fechamento acima de sua abertura, ou seja, um corpo de alta, né, se ela é uma barra de reversão de alta, ou um fechamento acima de seu ponto médio. Então, ela tem que fechar pelo menos, a barra está aqui 100% da barra, ela tem que fechar pelo menos acima do ponto médio. Se ela fecha abaixo do ponto médio, ela já não é mais uma barra de reversão de alta, ela seria até mesmo uma barra de reversão de baixo. As melhores barras de reversão de alta têm mais de uma das seguintes características: barras de reversão de alta, tá? Então, isso aqui você está vendo, né, o mercado, por exemplo, tentando voltar para a tendência. Aí ele está trazendo que as mais conhecidas são essas. Então, a gente está numa tendência de alta, uma barra de reversão de alta. Por que reversão, Luciano? Porque ele está revertendo uma pequena tendência, tá? Então, o Brooks, ele cita, né, que essas correções, elas são tendências menores. E aí elas vão também ser revertidas para ter a sua continuidade. Comprar a mercado um impulso de alta em um forte rompimento de alta no fechamento de cada barra de alta durante o impulso. Tá? Então aqui, ó. Isso aqui é a fase de impulso, tá, pessoal? Isso aqui é a fase mais forte da tendência. Comprar a mercado um impulso de alta em um forte rompimento de alta no fechamento de cada barra. Lembra quando o mercado está em microcanal? Isso daqui é essa fase, né? A fase de impulso. E aí ele está falando para você comprar, né, no fechamento de cada barra de tendência de alta. O que que é uma barra de tendência de alta? Ele acabou de qualificar, né? Aqui, ó, a gente tem uma barra de reversão. Para ela ser uma barra de reversão, ela precisa ser uma barra de tendência. Então ela precisa ter um corpo de alta, ter um fechamento maior que a sua abertura. E tem que fechar acima dos 50%. Então, esses fechamentos seriam fechamentos compráveis, né, dentro dessa leitura durante, né, o impulso, ou com uma ordem limitada na mínima ou abaixo da mínima da barra anterior. Isso, né, quando ele faz, né, algum tipo de correção, tá? Na mínima ou abaixo da mínima da barra anterior.
Entrar em impulsos exige stop mais largo, e impulsos acontecem rapidamente. Então, essa combinação é difícil para muitos traders. Isso aqui é a fase mais lucrativa do mercado. Então, assim, se você tem dificuldade nessa fase, comece a explorar, né, formas de você participar. Eu reitero para vocês que quando vocês observarem a fase de impulso e tiver o rompimento, vai para 1 minuto, porque lá você vai ter gatilho, tá? Vai para 1 minuto, porque lá você vai ter algum gatilho. Então, se, né, você está numa fase de rompimento, você está vendo que está passando o rompimento ali, né? Opa, passou, Luciano. Rompimento, correção, não teve nada. A partir daqui, ó, vai para 1 minuto que você tem que participar. Por quê? Porque na maioria das vezes o mercado vai pagar pelo menos o movimento projetado de todo impulso, tá? Onde que é o movimento projetado de todo impulso, Luciano? A partir de onde vai ter a primeira correção, tá? Dessa movimentação. Às vezes ele vai subir 6, 7 barras sem ter nenhuma correção. Aí tem a primeira correção, L1, toda aquela movimentação normalmente projetada para cima, ela é tida como uma possibilidade de alvo. Então, quando você entra no minuto, né, você vai estar dando um jeito de participar de um movimento que geralmente é um movimento amplo e rápido, tá? Porque normalmente isso daqui é fase de impulso e canal. E aí é uma correção em 2, 3 pernas, né? E aí o mercado entra na fase de canal. Vender a mercado o impulso de baixa em um forte rompimento de baixa. É a mesma situação, tá, pessoal? Isso aqui é treino e backtest. Isso aqui não tem outro jeito, tá? Para você começar a participar dessa fase. Ela é uma fase difícil, o stop é amplo, como ele citou, e é difícil para a maioria dos traders, mas é a fase mais lucrativa. Vender a mercado o impulso de baixa em um forte rompimento de baixa no fechamento de cada barra de tendência de baixa durante o impulso. Isso daqui é como os fundos operam, né? Essa descrição do Brooks, né, de ir comprando a cada fechamento de barra de tendência, né, vendo aquela possibilidade já de construção de microcanal, de rompimento, eles vão aumentando a sua posição, o preço médio vai subindo, né? E aí eles não vão realizar lucro tão cedo, porque o preço médio deles também está subindo. Então eles vão comprar as primeiras correções. Ou com uma ordem limitada na máxima ou acima da máxima da barra anterior. Entrar em impulsos é difícil para a maioria dos traders, né? No caso, né, aqui, né, numa tendência de baixa, você poderia vender a H1. E aqui numa tendência de alta, tendo alvo, sendo rompimento, você poderia comprar a L1. O que seria comprar a L1, né, Luciano? Você compraria baixo, né? Você estaria entrando, né, num ponto, né, mais baixo dessa movimentação. Você anteciparia tudo, né? Aqui, ó. Quando ele faz a primeira perda de mínimo, você estaria comprando aqui, já. Só para entrar na primeira correção. E às vezes essa correção ela demora 10 barras ali para ter, né, o seu primeiro início. Então, às vezes, por isso que eu falo que às vezes o M1 pode ser, né, de grande ajuda nesse modo rompimento, em aberturas, tá? Somente nesse contexto, tá, pessoal? Não fiquem usando o M1 para ingresso o tempo todo. Ele acaba gerando muita ansiedade. Mas se você já viu que o ciclo é bom, né, ali nos 5 minutos, por que não, né, começar a participar em um tempo menor? Porque você já quer entrar. O Al ele fala muito sobre senso de urgência. Toda vez que você vê uma movimentação que você olha para ela e você fala, cara, eu quero uma correção para participar. Lógico que você já tem que ter algum tipo de compreensão do mercado para isso. Mas toda vez que você observa, né, uma movimentação nesse sentido, quando você tem esse senso de urgência, quando você fala, eu quero uma correção, Luciano, para participar, essa é a hora de você usar um tempo gráfico menor, porque você tem que participar, entendeu? Então, é só um feeling de sentimento, tá? Comprar o fechamento da primeira barra de baixa em um impulso de alta. Vejam que você está tentando dar um jeito de entrar baixo. Ele está explicando alguns ingressos aqui que são mais difíceis para a maioria das pessoas. Comprar o primeiro fechamento de uma barra de baixa. Não que ele tenha perdido mínima, não chega a ser uma L1 real, né? Mas isso daqui pode ser uma L1 sintética, né? Que é aquela L1 que acontece em tempo menor. A gente sabe que isso daqui em tempo menor foi uma correção real, teve perda de mínima. Mas aqui nos 5 minutos, por exemplo, nosso tempo gráfico de uso, né, não teve, tá? Então, comprar o fechamento da primeira barra de baixa em um impulso de alta. A primeira barra. Né? Vender o fechamento da primeira barra de alta em um impulso de baixa. Né? No caso, seria a sintética. Mesma coisa, né? A gente só está falando que agora o movimento é de baixo, e aí você vai comprar, né, o primeiro fechamento, né, positivo, né, nesse sentido. Numa tendência de alta, comprar na linha de tendência de alta ou na mínima do swing anterior. Uma possível bandeira de alta em forma de fundo duplo. Numa tendência de baixa, vender na linha de tendência de baixa ou na máxima do swing anterior. Uma possível bandeira de baixa em forma de topo duplo. Então, assim, é tendência, certo? É tendência de alta. E aí o mercado deixou um ponto de swing,
certo? Deixou um ponto de swing. E aí, às vezes, a gente tem as nossas várias construções, né, de LTA, tá? E aí, às vezes, o mercado ele volta e faz isso aqui, ó, tá? Ele ainda está testando a LTA, porque não tem rompimento e continuidade. E aí, aqui você tem um fundo duplo, né? A possibilidade de uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. E aí, aqui, né, seria você estar comprando, porque com melhor probabilidade, esse rompimento ele vai falhar. Por quê? Porque ainda é uma tendência de alta. Se ainda é uma tendência de alta, a melhor probabilidade é que as tentativas de rompimento de baixa elas vão falhar, assim como as tentativas de reversão, né, que é esse caso. E numa tendência de baixa, né, pessoal, aqui no caso, né, ela acaba tendo a condição, né, do mercado deixar uma LTB, às vezes a venda, né, acaba sendo na própria região da LTB. Às vezes é um retorno próximo à média, às vezes é um retorno a 9. É quando tem mais razões, né, mais razões são sempre melhores, né, para você exemplificar pontos, né, de localização de trade. Deixa eu só me localizar aqui, pessoal. Aqui, né? Comprar com ordem limitada uma ou abaixo de uma L1 ou L2, ou seja, uma barra de sinal fraca em uma possível tendência de alta após uma reversão para cima, ou no fundo de uma lateralidade. Né? Aqui é uma forma de você entrar abaixo de barras, tá? Aqui também é uma. Isso daqui, né, são trades, né, para pessoas com mais tempo de tela, com mais tempo de estudo de mercado, tá? Não dá para dizer que isso daqui é uma entrada para iniciante. Até porque as entradas limite, né, elas são para pessoas com mais tempo de estudo, tá? Essa ordem limitada, né, é a ordem que você deixa apregoada lá esperando o mercado chegar. Ou seja, você já quer fazer isso, tá? Você já tem, por instinto, né, aquela sensação que você deve fazer isso. Onde que isso daqui é mais interessante, Luciano? A gente está numa tendência de alta, certo? O preço está vindo aqui trabalhando, está trabalhando acima da 20, a 20 é essa linha verde aqui. E aí o mercado retorna para 20, e aí ele faz o M2B. E aí a gente falou que a condição de M2B, muitas vezes ela é lenta, né? O mercado fica trabalhando aqui, ele faz uma lateralidade. De repente tem uma perda de mínimo, e ele está falando de uma L1 ou L2, né, que seja uma barra de sinal fraca, ou seja, a barra anterior foi um doji, a barra anterior é uma barra de alta, e ele perde mínimo. E aí você está entrando baixo em um setup de compra a favor da tendência. Então você maximizou ganhos, ao invés de você, por exemplo, comprar H2, que às vezes acontece bem mais alto. Então são formas de ingressar, tá? Então essa é uma ideia, tá? Quando você tem um setup. Pô, Paulo, você não posso fazer isso na 9 também? Pode. Se for a fase muito forte da tendência e essa lateralidade ela se formar em cima da 9 também. Porque seria só uma correção no tempo até a 9 alcançar o preço e o preço subir, né, a favor ainda da tendência. Então, dentro de um contexto de tendência, são maneiras, né, de você ingressar. E isso daqui não é forma, tá? Para quem está começando. Para quem está começando, é melhor você comprar acima de barras para você não confundir as coisas, tá? Com ordem stop. Vender uma ordem limitada, uma ou acima de uma H1 ou H2 que seja uma barra de sinal fraca em uma possível nova tendência de baixa após uma forte reversão para baixo ou no topo, né, de uma lateralidade. Aqui ele colocou, né, algumas condições, ó. Em uma possível nova tendência de baixa, quando que é uma nova tendência de baixa? Quando tem, né, um rompimento, ou seja, eu tenho um grande impulso, e esse impulso ele pode se tornar impulso e canal. Normalmente isso daqui acontece na fase pós-impulso, né, que é aquela correção lateral até as médias, onde vai iniciar a fase de canal. Essa seria uma possibilidade de ingresso, tá, naquela condição de média que eu acabei falando para vocês. De baixa após uma forte reversão de baixa. Uma forte reversão de baixa, né, pessoal? A gente viu isso, né, durante essa semana. A gente estava numa tendência de alta, né, nos 5 minutos, e somente nos 5 minutos. E aí aquela movimentação, né, gerou uma grande barra de reversão de baixa, que reverteu, né, uma série de fechamentos, ou seja, ela reverteu muitos fechamentos de uma única vez. Uma barra que reverte muitos fechamentos, ela poderia entrar nessa condição, né, que seria de você comprar, né, no caso, aqui no caso seria vender, né, porque a gente está numa reversão de baixa, e aí de repente você tivesse ali uma H1, que é o que acontece. Você comprar, se for uma barra fraca, tá? A barra, por exemplo, anterior foi uma barra de baixa, e essa H1 ela vem, por exemplo, revertendo ela vai tentar fazer uma 2BR depois da barra de reversão. Isso aqui acontece bastante. E aí esse ingresso aqui, ó, logo na sequência o mercado faz isso aqui, ele retoma direto essa movimentação, tá? E aí seria você
entrar, né, com a ordem de venda, né, limitada na H1 ou, né, na H2. Às vezes você tem um doji, que é uma lateralidade, uma barra, e o mercado vai acima, você está vendendo acima, né, do doji, acima de uma lateralidade, uma barra, o mercado volta, tá? Seriam algumas possibilidades, né, para essa condição. Então, aqui no caso, você está vendendo acima de barras a favor, né, dessa barra de reversão, ou, né, no topo de uma lateralidade. Muitas vezes, no topo de uma lateralidade, o mercado começa a formar, né, essa condição, né, de lateralidade. Uma lateralidade menor, né, numa localização de swing anterior. E a característica da movimentação era a lateralidade. Às vezes você vai lá para 60 minutos, as médias estão emaranhadas, né, não tem uma tendência lá. E aí, dentro desse cenário, né, você está vendendo alto também, né, seria uma condição melhor a ser explorada. Você está no topo de uma lateralidade, ao invés de você vender, às vezes, uma grande barra que já está chegando muito próximo do centro da lateralidade, né, dentro daquele contexto de trabalho de lateralidade que a gente já tem. Comprar no mesmo nível ou abaixo da barra anterior, com uma ordem limitada, em uma bandeira de alta bem comportada na média móvel. Aqui a gente vai precisar, né, pensar um pouco. Comprar no mesmo nível ou abaixo da barra anterior. De novo, né, ele está tentando entrar abaixo, ó, no mesmo nível ou abaixo da barra anterior com uma ordem limitada. Também isso daqui já é, né, mais master ali, não é para quem está começando. Não sei que você deve treinar, tá? Você deve fazer backtest. Opa, onde que eu poderia fazer esse ingresso nesse tipo de contexto, tá? Vender, né, aqui, né, em uma bandeira de alta bem comportada na média móvel. Bem comportada, pessoal, quando ele fala em bem comportada, opa, a gente está numa tendência. E aí a correção começa. A correção ela começa assim, ó, né, ela desce devagar. Isso é uma bandeira de alta bem comportada. Ela desce lentamente, ela desce bem lateral. Ela não desce em um micro canal de baixa, né? O mercado atingiu um ponto de pausa e de repente ele começa a descer assim, ó. Isso não é, né, uma bandeira de alta, né, bem comportada, tá? A bem comportada que ele se refere é quando essa movimentação é mais lateral e ela é mais lenta e ela tem barras de alta, baixa, alta, ou seja, ela está descendo em lateralidade. Aqui, né, ela está descendo em microcanal. Então essa H1 aqui talvez já não fosse, né, um bom ingresso. E mesmo assim, né, vejam que como tem atividade lateral, né, ele está falando de você comprar abaixo de barras, porque tem atividade lateral. Aqui é um microcanal, né? Aqui para você entrar abaixo de barra, né, todas as barras são de baixo. Então ele está falando de uma bandeira comportada, né, na média móvel. E aí aqui o preço chega, por exemplo, na média móvel, né? E aí quando ele chegou, né, na média móvel, você vai estar tentando comprar abaixo, comprar, né, mais uma vez. Então você está tentando é, entrar em um fundo duplo, né, com o M2B, né, que é o setup de retorno à média. Venda no mesmo nível acima da barra anterior, com uma ordem limitada, em uma bandeira de baixa bem comportada na média móvel. Nesse caso agora, né, a média móvel vem aqui, o preço está voltando, tá? A média móvel, né? Você vai buscar as razões, né? Esse mesmo trade, só que agora para venda, tá? Ele só está replicando, né, a mesma característica para baixo. Então, nesse caso aqui, você compraria, né, a pós H1, né? Não, aqui é outra situação, né? Você estaria vendendo aqui, ó, um topo duplo, né? Entre essas barras mesmo emaranhadas, né? No caso, as barras estão ali, ó, certamente mais sobe e desce, né? Uma movimentação mais lateral. E aí você estaria vendendo um topo duplo na média móvel, mesmo que seja um topo duplo micro, né? Porque ele está se referindo à barra, né? Ele não está se referindo a um ponto de swing anterior, tá? Então quando o preço se aproxima, né, você estaria vendendo alto, né, nesse setup. Isso, né, pessoal, preferencialmente nesse primeiro toque, tá? E não, né, depois do terceiro toque, né, onde já tem mais probabilidade do preço ir para o gap de média do que ele ter essa continuidade. Comprar abaixo de uma barra de alta que rompeu acima de uma bandeira de alta, antecipando o rompimento e correção. Então, comprar abaixo de uma barra de alta que rompeu acima da bandeira de alta. Então vejam só, né, o que, que é uma bandeira de alta, né, pessoal? Uma bandeira de alta ela pode, né, ser idealizada como um fundo duplo, certo?
O mercado fez um fundo duplo, isso daqui pode ser uma bandeira de alta. O mercado pode realizar essa bandeira de alta com uma movimentação de 3 puxadas, né, que seria uma wedge. E aí o que ele está nos trazendo, né, aqui como possibilidade? Ele está falando que é para a gente comprar uma barra, comprar abaixo de uma barra de alta. Então, assim, fez uma barra de alta que retomou isso daqui e o mercado veio abaixo, né, dela, é uma forma de você entrar. Tá? Você ainda está entrando baixo. Eu desci demais a movimentação, mas aqui teve uma pequena correção, uma barra de alta, de repente ele volta já acima, né, dessa possibilidade de reversão. Você vai comprar abaixo dela. Que normalmente o mercado faz alguma lateralidade, aí ele rompe, corrige, depois ele vai. Aqui o cenário, né, é semelhante. Ele rompe, opa, a barra, né, já está revertendo, a comprar abaixo de uma barra de alta que rompeu acima da bandeira de alta. Então aqui ele teria que ter rompido acima dessa pequena possibilidade de bandeira, tá? E aqui, né, ele teria que ter rompido acima da LTB, o rompimento da LTB. De repente, tem alguma barra de alta aqui que perde mínimo, você vai comprar baixo, porque aqui é a tendência de você antecipar a correção. Quando ele está falando de antecipar a correção, é quando você está comprando baixo, tá? Nessa movimentação. São entradas, como falei, mais complexas, tá? Aqui é a forma de você antecipar a correção. Se o rompimento, se a movimentação padrão é rompimento e correção, quando ele vai abaixo de uma barra de alta, né, você está entrando, né, na possibilidade de correção, tá bom? Então, essa seria, né, uma possibilidade de ingresso, antecipando, né, o rompimento e correção. Então, você teve o rompimento, você está antecipando entrando na correção. Você não está entrando depois da correção. Como que é a entrada depois da correção, Luciano? Rompimento, o mercado corrigiu, deixou uma outra retomada de alta aqui, né? E essa retomada de alta, às vezes, ela é bem acima, né? E aí você estaria comprando somente aqui. Nesse ponto, você estaria comprando, né, a correção, comprando a perda de mínimo, tá? Antecipando, né, o movimento de continuidade. Tudo isso, né, pessoal, a gente está falando de tendência, tá? Então seria comprar uma H1, por exemplo, pós uma wedge, né? Ali já a entrada da correção, tá? Isso aqui é a entrada da correção, não a compra abaixo. Outro ponto, vender acima de uma barra de baixa que rompeu abaixo de uma bandeira de baixa, antecipando, né, o rompimento e correção. É a mesma lógica, tá, pessoal? Mesma dinâmica, só que na venda. Quando for tentar um swing em uma tendência de alta, comprar ou comprar mais no teste do rompimento, que é uma tentativa de pegar o stop de proteção de entradas anteriores da ponta compradora. Então, quando for, né, entrar em um swing em uma tendência de alta, comprar ou comprar mais no teste do rompimento. De novo, né, pessoal? O que é um swing? O mercado está numa tendência de alta, ele fez uma correção. O mercado volta, em determinado momento ele pode testar essa correção, principalmente depois, né, de uma fase um pouco mais lateral. E aí ele pode vir abaixo desse swing anterior. Quando ele vem abaixo desse swing anterior, ele está te falando para você comprar, né, ou comprar mais no teste de rompimento, que é uma tentativa de pegar o stop de proteção de entradas anteriores. Ah, não, aqui já é pré-rompimento, né, pessoal? Aqui já é no teste do rompimento. Ele está falando no teste do rompimento, então já teve o rompimento, só um pouco. Aqui é uma outra situação. Aqui ainda é a da bandeira de alta em forma de fundo duplo. No teste do rompimento, né, que é o que ele especifica aqui, ou seja, já teve. Ó, eu tenho aqui uma estrutura de alta, ele já rompeu, né? E aí quando ele volta para fazer o teste do rompimento, que é aquela localização de troca de polaridade, né? Ponto, né, de resistência passa a ser, né, possibilidade de suporte pós-rompimento, tá? Isso, né, é sempre um ponto de atenção. Então, comprar, onde que a gente estava aqui, né? Quando for tentar um swing em uma tendência de alta, comprar ou comprar mais no teste do rompimento, que é essa região aqui, ó, o teste do rompimento, que é uma tentativa de pegar o stop de proteção de entradas anteriores da ponta compradora. Tem uma galera, né, que entrou aqui, ó, e aí o mercado andou um pouco a favor, eles vão colocar o stop no break-even. E aqui é a localização, né, desse stop, por isso que ele está falando isso, tá? Para a galera que entrou no rompimento, né, o mercado volta ali no seu ponto de entrada, às vezes tem esse break-even ali. E aí é a região, né, de troca de polaridade, que é o contrário, né? Quando a gente for entrar num swing em uma tendência de baixa, vender ou vender mais no teste de rompimento.
que é uma tentativa de pegar o stop de proteção das entradas anteriores na ponta vendedora. Então aqui a mesma dinâmica, né, pessoal? Não exatamente vai ser no tick, ele pode passar um tanto, tá? E ter a reação, né, disso daqui. Você tem uma barra de reversão, né, uma outside, aí seria um presente, né, uma outside bar ali nessa condição. Comprar um número fixo de ticks abaixo da máxima, em uma tendência de alta. Por exemplo, comprar uma correção de 2 ou 3 ou 4 pontos em uma tendência de alta no EMIN, quando a amplitude diária esteja por volta de 12 pontos. Além disso, se a maior correção nas primeiras horas for de 10 ticks, comprar uma correção de 8 a 12 ticks. Aqui é aprender, né, pessoal, com a amplitude diária. A gente, durante o estudo, falou, né, sobre essa dinâmica de você observar durante a semana quantos pontos está tendo cada barra do diário, né, para você poder, né, ter uma conclusão, até mesmo uma conclusão de um tamanho adequado, por exemplo, de um stop. Aqui, né, você teria, por exemplo, correções menores, aprendendo, né, com aquilo que o preço vem fazendo. Se o preço faz correções maiores, né, é claro que eu não vou ficar tentando entrar em correções, por exemplo. Digamos que as correções do índice têm sido de cerca de 800 pontos. Não faz sentido você tentar comprar uma correção de 300 pontos, se as correções, né, têm sido de 800 pontos. Se as correções têm sido de 800 pontos, a próxima movimentação pode ser algo próximo de 800 pontos, entende? Então, dentro dessa dinâmica, é você aprender, né, com aquilo que o mercado vem fazendo, com a amplitude daqueles dias. Vender um número fixo de ticks acima da mínima. Não é algo que eu faço, tá, pessoal? A gente só está trazendo aqui porque está escrito. Em uma tendência de baixa. Por exemplo, vender um rally de baixa de 50 centavos de Goldman Sachs, quando a amplitude média diária esteja por volta de 2 dólares. Se a maior correção nas primeiras horas foi de 60 centavos, vender uma correção de cerca de 50 a 70 centavos. Né? Aqui é só para você entender dinâmicas, né, de valores. Né? Se o mercado ele vem mantendo um comportamento, ele tende a manter esse comportamento por inércia. Tá? Então, por isso que ele está citando essa repetição. Você pode usar isso, né, para ver se você vai ter algum tipo de reversão, né, exatamente nessas correções. Isso é algo mais complexo, né, de se estar fazendo dentro do mercado, né, de maneira integral. Escalar na direção da tendência enquanto o mercado se move contra você. Se você for escalar a entrada, planeje antecipadamente o tamanho de cada ordem deve ter para o seu risco total se mantenha igual ao de qualquer valor de outra operação. É fácil encontrar-se com uma posição muito grande com um stop de proteção que está muito distante. Portanto, seja muito cuidadoso. Aqui, pessoal, isso daqui também é bem complexo de se fazer. Isso aqui a gente leva bastante tempo para começar a fazer, que é ir adicionando posição. Você precisa sempre de outro setup, tá? Escalar, né, na direção da tendência enquanto o mercado se move contra você. Então, assim, a gente entrou no modo rompimento, conseguimos participar aqui da fase forte da tendência, a gente deu um jeito, entrou, comprou fechamento de barra de alta, ou comprou pelo 1 minuto, né? A gente participou aqui já da fase de impulso. E aí, de repente, essa fase de impulso ela vai cansando, né? Ela vai deixando o pavio. E aí o mercado inicia, né, um outro setup, né? Que é um setup de duas pernas de retorno à média móvel de 20. E aí é comprar, né, essa movimentação. Porém, né, eu tenho que, como a gente reduziu, a gente fracionou, né, como falei, é, vamos deixar aqui para ficar um número fácil, né, a gente está operando com a mão de 15 contratos. Se a gente está operando com a mão de 15 contratos, eu fracionei isso daqui, né, e aí a gente dividiu isso daqui por 3, né, e aí ficaram, né, 5 contratos. E aí eu entrei com 5 contratos na fase forte, né, dessa movimentação. E aí eu não realizei lucro nenhum, tá? Mas de repente o mercado faz, né, um setup de compra. Aí ele está falando, né, para você escalar, né, na direção da tendência. Você está escalando na direção de algo que ainda vai. Opa, o Luciano, os alvos está aqui em cima. Eu posso adicionar um segundo lote, né, ou mesmo os outros 2 lotes que faltaram, né, os outros 10 contratos nesse momento. E aí eu vou ficar com a mão cheia. Claro que o preço médio, né, que estava aqui, se eu entrar com 2 lotes, ele vai subir bem para cá, vai ficar próximo já do ponto de ingresso, tá? Vai ficar ainda baixo, mas vai ficar mais próximo. Se eu entrar só com meio lote, né, com mais um lote de 5, ele vai ficar exatamente no meio, né? Se eu entrei inicialmente aqui, ele vai ficar no meio, né, dessa movimentação. Mas é a questão de você ir adicionando, você escalando na direção da tendência. Isso quando o mercado fizer novos setups, tá? Não use isso aqui isolado, não. O mercado foi contra você, você vai comprar. Não, tá?
quando você tiver as mesmas razões que você entraria, né, de maneira habitual. Em uma tendência de alta que não corrigiu na direção à média móvel durante 20 ou mais barras, compre na média móvel com uma ordem limitada e escale, né, mais abaixo. O que é mais abaixo da média móvel, pessoal? É a possibilidade do mercado fazer, né, o gap de média. Também tem a compra do primeiro fechamento abaixo da 20, né? Tem várias formas, né, de você, dentro daquilo tudo que a gente já foi estudando, né, que a gente já está muito mais, né, para o final do livro agora. Por exemplo, se houver uma tendência forte de alta no E-mini, durante a qual o mercado esteve acima da média móvel por 20 barras ou mais, tendência, sempre com uma ordem limitada, um tique acima da média móvel, né? Compre, né? Na verdade, com uma ordem limitada, um tique acima da média móvel. Você nem está esperando mais voltar a subir. Você já está posicionado. Você só está querendo reentrar. Você só está querendo escalar e adicionar a posição. Só tomar cuidado, né? Você está com a mão fracionada, tá? Você está com a mão dividida, né? Aí você pode adicionar o resto dos contratos ou mais um terço aqui, né? Até você chegar na totalidade. Compre com uma ordem limitada um tique acima da média móvel. Comprar mais um, dois e talvez 3 pontos abaixo, né? No caso aqui, abaixo da média móvel, que seria a condição do mercado tentar fazer o gap de média. Se escalar a entrada, considere sair com toda a posição no preço da primeira entrada. Mas se a tendência de alta for forte, procure sair, né, no teste da máxima. Então, assim, às vezes você escalou demais, né? Você entrou com toda a movimentação, com todo o seu lote aqui. E aí, se você escalar, né, a entrada, considere sair de toda a posição no preço de entrada, tá? Então, dependendo da movimentação, né, você pode sair de toda a posição. Mas se a tendência de alta for, né, realmente muito, muito forte, e aí você pode, né, sair no teste da máxima, ou até mesmo acima disso daqui, né? Se forem, né, as primeiras correções, provavelmente ainda vai ter rompimento e continuidade, tá? Primeiro teste da 20, né, normalmente ele leva a continuidade. Comprar um M2B, né? Escalar abaixo, né? Sair na 20, né? Na nova máxima, né? Seria uma condição. Você ficou pesado, né? Aqui, às vezes, né? Você, para quem opera dobrando mão, né? Depois de algum tipo de trade positivo, né? Você estaria já um pouco mais, poderia estar mais pesado, né? Do que a entrada habitual. Em uma tendência de baixa que não corrigiu em direção à média móvel durante 20 ou mais barras, a venda na média móvel com uma ordem limitada escale mais acima. Aqui no caso é a venda, tá, pessoal? A gente está falando agora, ó, de uma tendência de baixa, tá? Ó, vejam que agora é uma tendência de baixa, que não corrigiu em direção à média móvel durante 20 ou mais barras, tá? Aqui é a condição para isso. Venda na média móvel com uma ordem limitada e escale mais acima. Seria o gap de média, né? Você está antecipando até a possibilidade de condição do gap de média. Como eu falei, você já está participando. Por exemplo, se houver uma tendência de baixa, se houver uma tendência forte de baixa no EMIN, durante a qual o mercado estava abaixo da média por 20 barras ou mais, venda com uma ordem limitada um tique abaixo da média móvel. Venda mais um ou dois talvez mais um ou dois e talvez 3 pontos acima, né? Então continuou subindo, né? Você está participando porque você sabe que a maioria das tentativas de reversão elas vão falhar. E isso é nesse primeiro momento, isso não existe em outros momentos. Se escalar a entrada, considere sair de toda posição no preço da primeira entrada, mas se a tendência for forte, né, procure sair, né, no teste da mínima, tá? Então, se o mercado tiver, né, a sua devida continuidade, né, você acaba, né, lucrando, né, muito mais. Exceção, né, pessoal? Aqui eu coloquei uma exceção, né? Se vier a MM20 como microcanal, não vender no toque da média móvel de 20. A gente quer aquela correção comportada. A gente não quer uma correção que possa se tornar uma reversão, tá? Lógico, é baixa a probabilidade o mercado fazer uma volta em V, por exemplo, né, e conseguir, né, reverter uma tendência sem uma lateralidade, é baixa a probabilidade, mas é melhor, né, a gente evitar. Porque se ele vier, né, como um microcanal, eu não tenho ponto de pausa. Né? Quando ele vem com microcanal, a 20 pode não ser um bom suporte, né, no caso de uma tendência de alta. Tá? Então, é interessante pensar, né, nessa condição de exceção. Então, depende, né, de como que o mercado vem. Em uma forte tendência de alta, compre o fechamento da primeira barra de tendência de baixa que fechar abaixo da média móvel. Antecipar, né, aqui o próprio gap de média. Aqui também tá a mesma condição. A correção tem que vir de maneira comportada.
Então, a correção vindo de maneira comportada, né, eu posso antecipar a lógica do gap de média. Então, eu posso comprar o fechamento da primeira barra de tendência de baixa, né, que vier, ó, fechar aqui na média móvel, abaixo da média móvel de 20, tá? Então, primeiro fechamento de baixa, exceto, né, se microcanal. Em uma forte tendência de baixa, venda o fechamento da primeira barra de tendência de alta que fechar acima, tá, da média móvel. Primeira barra que fecha acima, né, você vai estar realizando uma venda. E aqui você vai estar realizando uma compra. Pode reagir de não ter, né, o caso do gap de média. Então, às vezes o mercado ele vem e reage, ó, e aqui você vendeu praticamente, né, no melhor ponto possível. Em uma forte tendência de alta, uma correção é uma pequena tendência de baixa. Aquilo que eu havia falado para vocês, né? Em uma forte tendência de alta, uma correção, a correção é uma pequena, né, tendência de baixa, tá? Ela vai ter topos e fundos descendentes, mas só nessa movimentação micro. Aqui nos swings, né, a gente vê que é um grande impulso, um grande movimento de alta. Nessa fase pequena, nessa pequena tendência de baixa, os compradores irão esperar o rompimento abaixo da mínima do swing anterior falhe. Então, se, né, já tiver um ponto de pausa anterior, né, dessa movimentação, se o mercado volta aqui para testar um outro ponto, então os compradores eles irão esperar que o rompimento abaixo da mínima de um swing anterior ele falhe e irão comprar ali com uma ordem limitada, falha da mínima de swing anterior. Aqui é a possibilidade, né, de uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Tá? Em uma forte tendência de baixa, uma correção é uma pequena tendência de alta, né, o oposto. Nessa pequena tendência de alta, os vendedores irão esperar que o rompimento acima da máxima do swing anterior, ele venha a falhar dessa vez, né? Que o rompimento acima, né, da máxima anterior, né, ele venha, né, na verdade, a falhar, e que vai se tornar, né, a possibilidade de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Irão vender ali, né, com uma ordem limitada. Eles vão deixar a ordem limitada aqui para caso a ultrapassagem aconteça, né, eles vão estar vendendo, né, acima do topo anterior. Um trader sempre pode estar comprado, vendido ou zerado a qualquer momento durante uma tendência. Apenas duas escolhas, apenas duas escolhas são compatíveis com um trader bem-sucedido. Isso aqui é importante, tá, pessoal? É importante porque, na verdade, a gente sempre tem uma decisão a ser tomada. Se o mercado está em uma tendência de alta, traders bem-sucedidos estão apenas comprando ou zerados. Não consigo participar, estou zerado, eu não estou vendendo, tá? Mas eu tenho minhas razões para estar apenas comprando, né? Apenas comprados, no caso, né? Eles vão estar. Se o mercado está em tendência de baixa, eles estão vendidos ou zerados. Enquanto não tiver aquelas características de transição de uma tendência, a gente está off, a gente não está participando, né? Pelo menos se você quer participar do lado oposto. Opere sempre a favor da tendência, até que tenha sinais, né, suficientes para uma reversão. Uma pequena fração de traders possui a habilidade de consistentemente ganhar dinheiro operando contra a tendência. Uma pequena, tá, pessoal? Não se coloquem nisso. E você deve presumir que não faz parte desse grupo. Infelizmente, a maioria dos traders iniciantes segue por anos acreditando que faz parte desse grupo, perdendo dinheiro consistentemente, mês após mês. E se pergunta por quê, né? Agora você tem aqui a sua resposta. Por que você está operando contra a tendência? Não opere contra a tendência sem sinais técnicos ou fortes contextos, tá bom? Você pode operar contra a tendência? Você não pode, num clímax, né? Numa tendência velha, né? Em algumas situações, né? Que a gente já trabalhou. Todo tipo de mercado faz alguma coisa que torna difícil operar. Isso aqui também é muito bom, pessoal. Isso aqui é muito bom. Que torna difícil operar. Todo tipo de mercado faz alguma coisa que torna difícil de operar. Geralmente vai ter uma barra que não vai ser muito boa, geralmente, mas se o contexto parece com aquilo que você está habituado, opere como aquilo. O mercado está cheio de pessoas muito inteligentes que estão tentando tirar dinheiro da sua conta, tanto quanto você está tentando tirar dinheiro da conta delas. Então, nada jamais será fácil. Isso, né, é uma verdade completa. Isso inclui lucrar em uma tendência forte. Mesmo num dia de super tendência, né, é difícil de você participar. Se você não tiver uma metodologia, né, maneiras de ingressar, como que eu vou entrar, né, fica difícil de você participar, fica difícil de você se fazer presente, tá, nesse tipo de movimentação. Quando o mercado está em uma tendência forte, com grandes barras de tendência, o risco é grande, pois o stop geralmente fica além do impulso. E aí você vê um grande impulso,
O fundo da movimentação está aqui. Ah, não vou participar. Isso daqui não vai, não vai, isso daqui não vai dar. O stop ficou muito além daquilo que eu posso manter e o mercado continua às vezes o dia inteirinho. Além disso, o impulso cresce rapidamente e muitos traders ficam tão chocados com o tamanho e velocidade do rompimento que são incapazes de reduzir rapidamente a sua posição e aumentar o tamanho do seu stop. Isso aqui é aquilo que a gente estava falando. Um exemplo, né, para facilitar, 15 contratos. Opa, Luciano, eu entro com 15 contratos. Com 15 contratos, meu stop médio ficou ali na casa de 300 pontos. Eu não passo de 300 pontos de stop médio. Beleza, Luciano. Só que se você reduzir para 5 contratos, esse teu stop que era de 300 pontos se tornou um stop de 900 pontos. A tua perda máxima usual é a mesma, tá? A diferença é que você baixou o lote. Você baixou o lote para quê? Para participar. Ah, Luciano, com 15 contratos eu buscava o quê? 500 pontos. Beleza, você buscava 500 pontos com 15 contratos. Só que com esses 5 contratos e participando de uma fase forte da tendência, você tem a possibilidade de buscar cerca de 1.500 pontos. De 1.000 pontos é melhor do que você ficar de fora, entende? Você reduziu, você voltou para a tua matemática, mas você participa, tá, dessa fase. Ao invés disso, assistem a tendência se mover rapidamente, enquanto esperam por uma correção. Isso aqui é aquilo que eu falei, né, que é aquele senso de urgência. Se você está esperando por uma correção, dá um jeito de entrar. Coloca isso na tua cabeça. Não espera mais a correção, dá um jeito de entrar. Assim que a tendência entra em sua fase de canal, sempre parece estar revertendo. Aí o mercado vai mudando, né? E aí começa a ficar difícil de novo, porque ele está numa fase de canal e aí agora as correções passam a ser maiores. Por exemplo, em uma tendência de alta, haverá muitas tentativas de reversão, mas a maioria evolui rapidamente para a bandeira de alta. Tendência de alta, né? As correções, né, normalmente acabam sendo, né, canais de baixa como bandeira de alta. A maioria dos canais de alta terá bandeiras de sinal de compra fraca, né? Então, normalmente não vai ser uma barra muito grande, não vai ser vai ser barras pequenas. Na verdade, eu prefiro muito mais barras pequenas, né? Já falei isso para vocês em vários outros momentos. E os sinais irão forçar, porque quando você vai fazendo backtest, você fica com mais espaço, né, para o trade evoluir a seu favor, né? Aquele estado de compressão, né, da volatilidade para uma contração, uma contração para uma expansão. E os sinais irão forçar os compradores a abrirem posições no topo do canal fraco. E aí, se já é canal, né, no topo do canal, normalmente os compradores fortes eles já estão realizando lucro, porque já mudou a fase da tendência. Essa é uma operação de compra de baixa probabilidade, apesar do mercado continuar subindo. Traders de swing que se sentem confortáveis entrando em setups de compra de baixa probabilidade perto do topo de canais fracos de alta adoram esse tipo de movimentação dos preços, pois eles podem ganhar muitas vezes o que estão arriscando. Aqui é para quem, né, já está mais acostumado a entrar em trades de baixa probabilidade, que parecem baixa probabilidade, né, pessoal? Mas é como ele citou, né? A tendência, ela sempre vai ter razão, né? O mercado, ele raramente ele te dá barras fantásticas. São poucos os dias, por exemplo, que a gente tem uma outside bar bem no topo de uma lateralidade, a gente tem uma outside bar saindo de uma wedge, né? É, longe das médias, né? Nossa, quando ele faz isso daqui, aí é um presente. Aí a gente entra até com a mão cheia ali de maneira um pouco mais tranquila. Mas não é sempre que ele faz isso, tá? Não é sempre que o mercado te dá essa condição, tá? Canal de alta, né? Barras de sinal de compra normalmente são fracas, tá? Isso daqui também é uma afirmação que você precisa ter na tua cabeça. Comprar rompimento a favor de alvos maiores, né? Isso daqui é aquela compra, né, que parece ser uma compra de baixa probabilidade. Já está numa fase mais ruim da tendência, mas ainda tem os alvos, né, maiores ali a serem alcançados. No entanto, é difícil para a maioria dos traders. Aqui, deixa eu só ver onde foi que eu parei aqui, né? Isso é mais do que compensa a relativa baixa probabilidade de sucesso. O alvo é amplo, tá? Então, mesmo entrando, às vezes, num rompimento, né, de um pivô, e não ser, né, a melhor qualidade, e ele vai ter que ter um stop amplo, né, mas o preço ele continua uma movimentação de alta. Às vezes, aquele pequeno rompimento de pivô paga ainda um scalp, ou pelo menos uma parcial, né, de 300, 400 pontos, antes de iniciar, né, uma nova fase de correção. A gente está falando de canal, né? Canal é máxima mais alta, tá? No entanto, é difícil para a maioria dos traders comprar setups de baixa probabilidade próximo ao topo de um canal fraco de alta. Traders que querem entrar apenas em operações de alta probabilidade geralmente aguardam e observam a tendência a seguir com preços mais altos e por muitas barras. Então, assim, é ser mais flexível.
né, que você tenha que reduzir seu lote, né, por um terço ali, para que você possa participar mais ativamente, você ir se habituando a participar. E outra, você está ganhando. Você está entrando do lado do mercado, você está entrando do lado das instituições. Pois pode não haver uma entrada de alta probabilidade por 20 ou mais barras. Imagina você perder uma tendência por 20 ou mais barras e ficar de fora. Então, backtest, treino, né, e começar a participar. O resultado é que eles veem o mercado subir e querem comprar, mas perdem toda a tendência. Eles querem apenas operações de alta probabilidade, como uma H2 após uma correção até a média móvel. Isso aqui, como falei, né, muitas vezes, apesar de acontecer, quando acontece, né, com uma boa barra de sinal, seria um presente. Já pensou você está ali numa fase forte da tendência, o mercado inicia uma correção mais comportada, ele chega na 20, ele te deixa uma outside bar de compra, né? É, aí não tem como você não participar. Você já tem espaço, né, para nova massa. Você tem tudo aquilo que é preciso, né? E alvos acima, né? Você tem todas as razões para estar participando. E eles não conseguirem uma correção satisfatória, continuarão esperando. Então, aqui é aquela lógica, né? Que quando está todo mundo esperando uma correção, normalmente ela não vem, né? Ela aprende trades fora. E irão perder a tendência. Então, entradas em testes, né, da MM9, né, até terceiro teste, isso aqui é outra condição, né, que a gente cita aqui nos estudos. Isso é aceitável, pois traders devem permanecer na sua zona de conforto. O que você deve fazer é treinar para ter mais condição de manter isso, né, dentro da sua zona de conforto. Eles se sentem confortáveis entrando apenas em operações de alta probabilidade com ordens stop, né? É a forma mais comum, né? A mais habitual de se operar. Eles têm razão em esperar. O canal não vai durar para sempre e eles logo encontrarão setups aceitáveis. Você também acaba encontrando algumas outras entradas. Você só perde nessa fase, que era uma fase mais rápida. Trades experientes compram com ordens limitadas próximo e abaixo de mínima de barras anteriores, né? Trades experientes, né? Ordem limitada, ele está entrando baixo, ele está tentando maximizar ganho, reduzir tamanho de stop e às vezes irão fazer alguns scalps na venda durante o canal de alta. Ambas podem ser operações de alta probabilidade, incluindo as vendas, se houver uma forte barra de reversão vendedora em uma região de resistência. Então, né, se houver. E aí, né, você teria um trade de alta probabilidade, por exemplo, um retorno às médias, né, em uma movimentação de três puxadas, tá? Uma TBTL, né, para participar desse tipo de leitura. E alguma razão para se pensar em que a correção, né, é iminente. A correção está para acontecer. Alvos, wedges, né, região de troca de polaridade. Então, quando, né, que o mercado tem algum tipo de razão para estar gerando, pelo menos, né, uma correção ou uma reversão. Tá? É, com tantas ótimas formas, com tantas ótimas formas de ganhar dinheiro, por que a maioria dos traders perde? Isso acontece pois existe ainda mais maneiras de cometer erros. Uma das formas mais comuns é aquela na qual o trader começa com um plano, uma vez na operação ele gerencia baseado num plano diferente, né? Isso daqui é mexer no stop, né, pessoal? É cometer aqueles erros banais, né? O Brooks chama isso daqui de erros infantis, né? Que todo trader iniciante ele vai fazer. Ah, eu entrei, meu gerenciamento estava aqui, meu stop está aqui, de repente o mercado volta para cá, você voltou para o break-even, você saiu, o mercado te tirou, você ficou de fora, né? É difícil de participar logo depois de você tomar um stop, é bem difícil. Por isso, né, é melhor você seguir seu plano. Uma das formas mais comuns é aquela na qual o trader começa com um plano. Uma vez na operação, ele gerencia baseado num plano diferente. Por exemplo, se um trader acabou de perder dinheiro nas duas últimas compras de swing e agora fez uma terceira compra, ele pode estar com tanto medo de perder novamente que ele sai em um scalp. A matemática já ficou prejudicada. Ele está entrando para um swing, né? Ele está entrando para alvos mais amplos para, em seguida, ver a operação se tornar uma tendência gigantesca. O mercado só fez uma fase de lateralidade antes de iniciar a fase de swing, né, pessoal? Traders de swing precisam desses grandes ganhos para fazer frente às perdas. Uma vez que as operações de swing frequentemente têm 50% de chances de serem bem-sucedidas. Quando você consegue esperar, né, todas as qualidades, isso daqui melhora um pouco, tá, pessoal? Manter o foco, né, e conduzir o preço até os seus devidos alvos. Traders, se os traders não segurarem os swings, eles irão alcançar grandes. Se os traders não segurarem os swings, eles não irão alcançar os grandes ganhos que precisam. Né? Ele vai estar mantendo o stop de swing, mas fazendo scalp. Aí a matemática não fecha. Né? E irão perder dinheiro.
Algo oposto a isso pode acontecer com os scalpers. Eles podem ter feito um scalp lucrativo, mas ficam tristes ao ver que a operação se transformou numa grande tendência enquanto assistem do lado de fora. Ao ver outro scalp, eles entram, mas assim que chega ao seu alvo, decidem que a operação poderia se transformar num swing, exatamente como na última vez, porque é aquela sensação que fica, né? E isso é inevitável do ser humano. E não caem fora. Só que normalmente, né, ele usa o gerenciamento de scalp. Quem pratica swing, né, a minha operação ela é mais voltada para swing, com parcial, mas voltada para swing, porque meu stop é amplo. Então, para compensar meu stop amplo, eu tenho que levar o preço até alvo. Para quem pratica scalper, né, para quem faz scalper, o stop vai ter que ser menor. Ele não vai poder usar um stop muito amplo, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também ainda, né? A gente vai abordar essa ideia, né? Aqui não mudar de plano, né, pessoal? Vantagem óbvia, né? A questão do scalp, né? Quando você tem uma vantagem óbvia, normalmente você tem um scalp, né? Você tem espaço, né? Mais barra de sinal. Então, espaço, né? A gente se refere àqueles estudos que a gente tem em relação às médias. E aí você tem uma barra de sinal rápida, né? É uma breve vantagem, né? O mercado ele nunca te deixa com uma grande vantagem por muito tempo, não. Você tem um tempo, né, muito rápido para participar disso. É, Eles entram, né, chegam no alvo, decidem que a operação, né, poderia ser um swing, exatamente como na última vez, e não caem fora. Alguns minutos depois, o mercado volta, aciona o stop deles, o stop, e eles tomam um prejuízo. Isso se deve ao fato de que a maioria dos scalps são operações de alta probabilidade. E quando a vantagem é grande e óbvia, o movimento geralmente é pequeno e breve, né? São movimentações diferentes. Quem opera swing opera muito mais contexto, né, do que barra, tá? E existe essa diferenciação, né? O Brooks ele já abordou isso. E não o início, né, de um grande swing. Então ele entrou numa barra de sinal de scalp, né, mas estava querendo levar essa operação como swing, porque aconteceu no momento anterior. A melhor maneira de ganhar dinheiro é ter uma estratégia sólida, então permaneça fiel, né, ao seu plano. Para a maioria dos traders iniciantes, o plano deveria ser algum tipo de operação de swing, pois a porcentagem de operações lucrativas necessárias para ser bem-sucedido como scalper é muito maior. E fazer muito trade quando você é iniciante é um grande tiro no pé, né, pessoal? É maior do que aquilo que a maioria dos traders consegue manter, né, a longo prazo. Assim que os traders abrem uma posição, eles precisam decidir como irão gerenciá-la. A decisão mais importante que eles precisam tomar é se estão procurando por uma operação de scalp ou de swing. Essas operações são discutidas em detalhes no segundo livro, assim como o gerenciamento de operações. Apenas os traders mais experientes deveriam considerar fazer scalps, pois o risco algumas vezes é maior do que o retorno em potencial. Às vezes, a entrada necessária para um scalp seria 2 para 1, duas vezes o risco para você pegar um de ganho, porque essa é a vantagem. E se você às vezes mantém um para um, né, o risco do teu stop ser acionado e depois ir, né, acaba sendo como muito fácil de ser alcançado. Isso significa que eles precisam ganhar por volta de 70% das vezes, né, ou seja, são trades de alta probabilidade, que é impossível para qualquer um, exceto, né, para um trader excelente. Aqui, né, você deve presumir que você nunca será tão bom assim, pois essa é a realidade. Aqui é estudar muito, né, pessoal, e ter paciência. Você não vai ficar bom, né, se você não se dedicou, se você não respira mercado financeiro por alguns anos, né? No entanto, né, isso para chegar nisso daqui, ó, uma excelência. No entanto, você ainda pode ser um trader muito lucrativo. Se os traders estão operando E-minis em uma época em que a amplitude média diária é em torno de 10 a 15 pontos, eles geralmente precisam arriscar cerca de 2 pontos, né? Pensa que 10 pontos, né, digamos que a gente está pensando em 1.000 pontos a amplitude média do dia do índice é 1.000 pontos, né? Então seria pelo menos 200 pontos para uma amplitude dessa, né? Cerca de 2 pontos. Ele colocou de 10 a 15, então seria aqui de algo em torno, né, de 2 a 3 pontos, né? Ele está falando numa proporção. Por exemplo, se eles estão comprando em uma tendência de alta, seu stop de proteção deveria ser cerca de 2 pontos abaixo do seu preço de entrada. Tá? 2 pontos, né, abaixo, vamos tentar trazer para a nossa realidade. 200 pontos abaixo, né, do nosso preço de entrada. A amplitude média do dia tá isso aqui, ó, 1.000 pontos, tá?
Como alternativa, seu stop poderia ser um tique abaixo da mínima da barra de sinal. E isso geralmente representa também cerca de 2 pontos. Alguns traders irão arriscar 5 pontos ou mais em operações de swing, se eles estiverem confiantes de que a tendência eventualmente irá continuar, né? Usar alguns stops mais amplos. Isso daqui é do Brooks, né? O Brooks ele usa stops mais amplos. Stops maiores para alvos maiores. Isso daqui é mais voltado para contexto. São entradas, né, que são um pouco mais agressivas, elas são um pouco mais complexas, entrar abaixo de barras, né? É entender o contexto, eu quero participar, eu vou participar, então minha entrada tem que estar por ali. E aí você nem está aguardando mais barra de sinal, né? Porque você já está operando muito mais o contexto do que a própria barra em si. Essa pode ser uma abordagem lucrativa para traders que entendem a equação do trader. Opere apenas quando a chance de sucesso multiplicada pelo retorno em potencial for significativamente maior do que a chance de fracasso multiplicada pelo risco. Isso aqui nada mais é do que a equação do trader. A gente também vai chegar, né, nesse estudo completo, tá? Tá mais ao final do livro. Se um trader estiver fazendo scalp, então estará tentando fazer entre 1 e 3 pontos em uma operação. Então ele está fazendo scalp, ele está tentando buscar 1 a 3 pontos, tá? No entanto, alguns scalpers entendem que a operação de 2 e 3 pontos são pequenos swings, tá? Já é uma operação maior. Então, a gente está falando aqui, né, de 20%, né, da movimentação do dia, né, que a gente está falando de 1.000 pontos ou de 10 pontos, né? E consideram um scalp, uma operação de 1 ponto. Então, 1 ponto, né, seria um scalp. Seria, né, 100 pontos numa amplitude do índice de 1.000 pontos, tá? Se ele tem 2.000 pontos, né, esse scalp seria um trade, né, ali, né, de 200 pontos. Isso para um scalp, né, pessoal? Apesar de todos os dias haver muitas operações nas quais o trader pode arriscar 2 pontos para ganhar 1 ponto e ter 80% de chance de sucesso, existem muitos outros setups que parecem similares àquelas operações, mas têm apenas 50% de chance de dar certo. Então o trader tem que ser muito seletivo e ele tem que saber aquilo que ele está fazendo. O problema é que a maioria dos traders tem é distinguir entre esses dois tipos de operação. Uma operação de mais probabilidade e uma operação de menos probabilidade. Operações à tarde, pessoal, elas têm menor probabilidade. À tarde, no nosso mercado, a gente tem muito mais lateralidade. Geralmente a gente tem fase de impulso na parte da manhã, na parte da tarde canal, às vezes já uma transição, né? Então, até mesmo os horários, né, eles têm setups e formas de operar diferente, né? Cada contexto operacional é de uma forma, né? E até mesmo alguns erros por dia podem representar uma diferença entre ganhar e perder dinheiro. Horário, né? Não ficar operando o dia inteiro, né? Não manter aquele desgaste mental durante todo o dia. A maioria dos traders, preferencialmente, pessoal, tentem operar pela manhã. Os setups são melhores, eles são mais rápidos, eles funcionam melhor quando você está lendo, né, da maneira adequada. A maioria dos traders simplesmente não consegue perceber a diferença em tempo real e termina perdendo dinheiro quando faz scalps. Um trader que faz scalps somente nos 2 ou 3 melhores setups do dia e opera um volume suficiente, pode ser capaz de viver, né, como um scalper. Vejam que mesmo como scalper, ele está falando 2 ou 3, né, melhores setups do dia. Então ele esperou o dia inteiro para fazer 3 trades como scalper. E aí ele opera um volume alto, vai ser lucrativo. Porém, ele também pode achar difícil ficar assistindo o mercado por horas e estar pronto para rapidamente colocar uma ordem assim que um dos raros e breves setups aparece. Então, tem que ter muita paciência e atenção, né? Isso, claro, para qualquer entrada, mas para o scalper, né, que ele vai fazer buscar 100 pontos, às vezes, 1 ponto, né, ali no mini índice, porque ele está alocando um número de contratos muito alto, né, pode ser um pouco mais sofrido ainda, né, pessoal? Então a gente ainda entra, participa, às vezes a gente vai ficar horas, né, numa operação ali acompanhando ela. O scalper não, né? Acaba sendo bem rápido. A melhor maneira para traders iniciantes ganharem dinheiro é com operações de swing. Iniciante, pessoal, swing. Não está ganhando dinheiro? Tenta pegar trades de swing, ou pelo menos dentro daquele plano de trade que eu mandei para vocês, né? Para vocês irem primeiro se adequando a pegar uma quantidade X de pontos até você conseguir multiplicar isso, né? Pra você ganhando compreensão do mercado. Eles podem entrar com todo o lote de uma vez, ou podem adicionar mais pressão às suas operações, escalando a entrada enquanto o mercado segue a favor, né, da sua direção. Aquilo que a gente estava falando. Isso significa que eles estão aumentando as suas posições enquanto as suas entradas anteriores estão com lucros crescentes.
Eles tanto podem sair com tudo de uma vez, quanto realizar saídas parciais, enquanto a operação segue seu curso. Por exemplo, se eles compram cedo em uma tendência de alta, seu stop inicial era de 2 pontos, e estão confiantes de que a operação vai dar certo, eles podem presumir que a probabilidade de sucesso é de 60%. É de pelo menos, né, no caso, 60% para mais. Por causa disso, eles não devem realizar nenhum lucro até que a operação tenha andado pelo menos, né, esses 2 pontos. Então, você chegou ali, né, no pelo menos 1 para 1. A matemática das operações é discutida no segundo livro. Um trader deve sair de uma operação apenas quando a chance de sucesso, que no caso aqui é 60% ou mais, multiplicada pelo retorno em potencial for significativamente maior, né, do que a chance de fracasso. Que no caso seria aqui, né, 40%. Então, se inverter, né, a possibilidade, né, ele deveria, né, sair. O mercado às vezes ele muda, né, ele consegue mudar e aí você pode, né, ter algum tipo de sinal, né, claro, que te leve, né, a sair ou antecipar a sua saída, mas precisa ser um sinal técnico, tá? Aqui uma tendência ela começa, né, com um rompimento, né, de uma lateralidade ou, né, com uma reversão de uma tendência atual. É sempre assim, né, que a gente tem começo de uma tendência multiplicado, né, pelo risco, né? É um pensamento de probabilidade. A gente ainda vai chegar, né, como falamos aqui, né, nessa parte. Uma vez que o stop de proteção está, lembrando, né, pessoal, o Brooks é matemático, né? Essa parte aqui, quando a gente chegar, né, claro que nesse trecho, né, a gente vai conseguir abordar isso daqui com mais precisão. Então, senão eu gastaria bastante tempo aqui para ir falando sobre. Uma vez que o stop de proteção está 2 pontos abaixo do preço de entrada, o risco é de 2 pontos. Isso significa que a equação do trader começa a ficar favorável apenas quando o retorno for de 2 pontos ou mais. Então, quando a equação do trader passa a ser melhor, por exemplo, 2 para 1, né, ou melhor, né, 1 aqui para 2, né, eu tenho 1 de stop para 2 de ganho, né, eu já dobrei, né, então eu posso entrar mais vezes, né, nos trades, eu tenho mais trades a operar. Quando você pega, né, a gente tem vídeo aqui, né, pessoal, no canal, trade 1 para 3, né, 1 para 5, né, você aumentou, né, a tua proporção ali de tempo que você se mantém operando, né, afinal de contas, sem dinheiro você não opera. Isso significa que a equação do trader começa a ficar favorável quando o retorno for de 2 pontos ou mais. Portanto, se os traders realizarem um lucro pequeno, irão perder dinheiro no longo prazo. Isso aqui é matemática, como falei, o Brooks é matemática, é melhor escutar ele. A não ser que eles acreditem que sua probabilidade de sucesso seja em torno de 80%, que é raramente é o caso. Quando esse é o caso, porém, um trader experiente pode sair parcialmente em scalp com um lucro de 1 ponto e ainda assim ganhar dinheiro enquanto usa um stop de 2 pontos. A maioria dos traders nunca deve arriscar mais do que o seu retorno. Tá? A maioria dos traders não deve passar de 1 para 1. Tá? Com o tempo, né? Sim, mas a maioria dos trades, ele está falando aqui numa base geral, para a galera que às vezes inicia, nem vai permanecer no mercado, é melhor você, né, ficar, né, nessa dinâmica aí de 1 para 1, pelo menos, tá? Então, como traders devem operar swings em uma tendência de alta? Isso é abordado de forma mais específica no segundo livro. Em operações de swing, são muito mais difíceis do que aparentam quando o trader observa o gráfico no final do dia. Setups de swing tendem a ser tanto confusos quanto claros, porém assustadores. Né? Por quê? Porque geralmente tem que ter um stop amplo, né, pessoal? Os stops eles são maiores. Para você ter um lucro maior, o seu stop vai ter que ser maior, né? Então até alvos, né, até suportes ou resistências. Então ele vai ser conduzido até onde, né? É uma série de decisões que se você não tem uma leitura de contexto muito ampla, né, se torna mais difícil. Depois que um trader enxerga um setup razoável, ele deve entrar na operação. Quase sempre esses setups parecem mais duvidosos do que os setups de scalp, né? A gente está falando sobre alta probabilidade, né? O setup é muito claro, de um setup, né, que às vezes, dependendo de qualquer jeito que você entra, você está entrando mais pelo contexto e localização, já faria sentido. E a baixa probabilidade tende a fazer com que os traders aguardem, né? Ou seja, você está esperando. É mais difícil de identificar, né? Precisa de muita leitura de contexto. Uma tendência começa com um rompimento de uma lateralidade ou após uma reversão de uma tendência atual. É só esse jeito que uma tendência pode, né, ser iniciada, né? Só tem essas duas condições. Quando há uma possível reversão e ela tem uma forte barra de sinal, aquilo que a gente falou lá dos 5 minutos,
né, na sexta-feira, isso normalmente ocorre quando a tendência velha está se movendo rapidamente em um impulso muito forte, climático, né, e final. Então, né, ali a gente não teve o clímax, né, na tendência velha, tá? A gente teve uma tendência só nos 5 minutos, né, aquilo que a gente já falou lá do estudo anterior. Traders iniciantes invariavelmente acreditam que a tendência antiga ainda está em andamento. Traders iniciantes, a tendência antiga ainda está em andamento. E provavelmente perderam mais cedo no dia em muitas operações contra a tendência e não querem perder mais dinheiro. Sua recusa faz com que percam a entrada antecipada na reversão da tendência. Entrar enquanto a barra de rompimento está se formando ou depois do seu fechamento é difícil. Lembra que eu falei para vocês, né, sobre a barra de reversão? Né? A gente tem já estudo. É, puxem, né, na memória de vocês, ou para a galera aí que é membro do canal, vai até lá, né, no estudo de reversão, porque a gente pegou algumas páginas do livro 3 só, né, para tentar identificar esse tipo de contato ali com o mercado. Pois o impulso do rompimento frequentemente é grande, e traders precisam decidir rapidamente, arriscar muito mais do que estão acostumados. Eu não lembro exatamente quantos pontos era a barra de sexta-feira, né, se der tempo a gente dá uma olhada aqui. Vou tentar dar continuidade aqui, a gente dá uma breve olhada lá, tá? Arriscar muito mais do que estão acostumados. O resultado é que muitas vezes eles acabam optando por esperar por uma correção, mesmo que reduzam o tamanho de sua posição, de modo que o seu risco em dólar seja o mesmo que qualquer outra operação, né? Aquilo que a gente foi falando, né, pessoal, de dividir o lote. Aqui é clímax, tá, pessoal? Movendo rapidamente o impulso forte, né? Clímax, uma tendência velha. É... Desculpe, barra de reversão é ampla e reverte muitos fechamentos. O stop é caro, mas com alta probabilidade de alguma continuidade, né? Que no caso, né, é a barra de reversão. Participar pequeno e adicionar. É uma das formas, né, de você estar dando continuidade, né, nesse tipo de trade. Mesmo que reduza o tamanho de sua posição, né, que é aquilo que a gente falou, né, correção. Entrar em uma correção é difícil, pois toda correção começa com uma reversão minoritária. E aí você sempre fica, ele vai reverter, ele não vai, ele vai reverter, ele não vai. Então, entrar na correção também é difícil. É preciso muito backtest, né? E eles estão preocupados que essa correção possa ser o início de uma correção profunda, que acionará o seu stop. Assim, e eles perderão dinheiro. Eles acabam esperando até que o dia esteja quase no final, o dia inteiro, né, ali olhando o mercado, né, sem fazer nada. Ou pior, né, aquela outra pessoa que fez 100 trades num dia, isso acho que é o pior. Quando finalmente decidem que a tendência é clara, não há mais tempo para iniciar uma operação. Tendências fazem tudo o que podem para manter os traders de fora, né? Nunca será fácil, né? Se você não treinar um monte, você não vai participar. Pois essa é a única maneira de manter os traders perseguindo o mercado o dia inteiro. Quando o setup é fácil e claro, o que significa que tem uma probabilidade alta de sucesso, movimentos geralmente é um pequeno e rápido scalp. Cara, isso daqui é o que é o mercado, né? Geralmente quando você vê um trade de alta probabilidade, normalmente ele está na cara do alvo, sabe? Tá faltando 200 pontos, né? Já está muito tarde. Setup fácil e claro, né? Rápido, geralmente ele está na cara de alvo. Isso aqui é por repetição, né? Você vai fazendo backtest, você vai vendo, falei, putz, o melhor setup ele se encontra aqui, já quase, né, chegando ao alvo, né? Já não tem mais ali muito o que tirar daquele mercado. E o mercado atingindo o alvo, ele pode apresentar uma grande correção. Ou pelo menos uma correção, né? E aí se você, ou vende no alvo, né? Se você não prestou atenção, o mercado corrige, né? Porque você estava desatento ali. Tendências fazem tudo o que podem para manter os traders de fora. Barras de entrada são fracas, barras de reversão são boas, né? Ela está tentando sempre, né, te trazer para você virar liquidez, né, para esse mercado. Se o movimento irá percorrer, se o movimento irá percorrer um longo caminho, ele tem que ser difícil de entender e de entrar. Então ele é mais tortuoso, né? É contexto. Eu já quero entrar. Então eu posso simplesmente, né, deixar minha ordem limite ali, né? Se eu já entendi aquele contexto, ele é favorável para isso. Para manter os traders de fora, dessa forma forçá-los a perseguir a tendência. Swings são mais difíceis de ler, né, e de manter. Tá? Isso é uma realidade. Ele sempre está parecendo que está revertendo, mas ele nunca chega naquelas conclusões, né, daquilo que é uma transição de tendência, né, dentro daquilo que a gente estuda.
Como a tendência de alta possui máximas e mínimas em tendência, então toda vez que o mercado atingir uma nova máxima, os traders deveriam subir seu stop de proteção um tique abaixo para a mínima mais recente. Isso é chamado de stop móvel. Além disso, se o lucro deles for grande o suficiente, eles deveriam considerar a realização parcial de lucros enquanto o mercado supera a máxima mais recente. Muitos traders fazem isso. E essa é a razão pela qual muitas tendências normalmente corrigem depois de atingir uma nova máxima, né? Eles estão realizando lucros parciais. A correção muitas vezes vai abaixo do preço da entrada original, e traders de swing inexperientes terão encurtado seus stops para o 0 a 0 e serão acionados ficando de fora de uma ótima operação de tendência. Assim que o mercado testa o preço original de entrada, depois faz uma nova máxima. Muitos traders poderiam subir seus stops, ao menos para seu preço de entrada, pois eles não gostariam que o mercado voltasse para testá-lo uma segunda vez. Depois de ter atingido uma nova máxima após o primeiro teste, outros poderiam colocar o stop abaixo da mínima da correção, que acabou de testar sua entrada original. Isso daqui a gente vai ver, né, pessoal, no estudo gráfico, né, depois que a gente terminar essa parte aqui de texto, né? Aí o Brooks vai trazer o exemplo, né? Mas basicamente, né, de maneira um pouco não tão clara, né, somente com desenhos, né? Você só pode, né, tirar o seu stop desse ponto aqui, ó, para esse ponto, depois que o mercado, né, fizer essa nova máxima aqui, ó, tá? Ah, Luciano, o mercado fez, ele conseguiu um rompimento, né? E aí, como ele falou, teve uma galera que entrou aqui, né? Você entrou aqui e aí o mercado voltou. Se você é aquele iniciante, você colocou no break-even, ele volta aqui para te tirar, tá? Se você está comprado aqui, você só pode deslocar o seu stop para baixo desse pivô quando ele for rompido. Porque aí a dinâmica de topos e fundos ascendentes é que esse teu stop não vai ser acionado. E aí você só pode mover seu stop para esse pivô aqui quando esse daqui for rompido. Tá? Mas isso aí a gente vai ver lá no texto, nos exemplos gráficos, né, que a gente vai ter. Alguns traders irão permitir correções abaixo da barra de sinal enquanto acreditarem que sua premissa de tendência de alta ainda é válida, normalmente quando ainda tem alvo. Por exemplo, supondo que a amplitude média do EMIN tem sido por volta de 10 e 15 pontos, ultimamente, né? Ou seja, ele está vendo a medida daquela semana, né? Verificar semanalmente a média de pontos, né? Para você ter essa noção. E eles compraram uma H2 na correção na tendência de alta no gráfico de 5 minutos, se a barra de sinal for de 2 pontos, eles podem estar dispostos a segurar sua posição, mesmo se o mercado cair abaixo da mínima da barra de sinal. Ou seja, a venda dele está abaixo lá da barra de sinal, né? Pensando que a correção poderia evoluir, por exemplo, para uma H3, uma wedge, né? Toda movimentação de H2 são fundos duplos, toda movimentação de H3 são wedges. H4, né, o wedge com fundo duplo, que é um setup de compra de bandeira de alta em forma de cunha. Outros traders poderiam sair se o mercado caísse abaixo da barra de sinal e então comprar novamente em um sinal forte de compra no caso de H3, né? Aí, se você mantém o stop abaixo da barra, ele vai ficar mais curto, né? Mas se você saísse, você deveria entrar de novo. Mas isso daqui também é bem difícil. Você acabar de tomar um stop, depois já comprar logo na sequência. Alguns podem até comprar uma posição que seja duas vezes maior que a primeira. Eles tomaram um stop curto, né? Eles usaram um stop de barra, né, logo abaixo da barra de sinal, pois eles veem o segundo sinal forte como sendo mais confiável, né? Que seria, no caso, o H3. Muitos desses traders poderiam ter comprado apenas metade da mão no sinal da H2, né? Aqui é tentar ser mais flexível, né? Dependendo de como está o mercado, fase forte, fase fraca. Caso pensassem que o sinal não parecia muito bom. Então, vejam que a qualidade, né, da movimentação ela implica em como que você vai reagir, ser flexível. Eles estariam reconhecendo a possibilidade da H2 falhar e então evoluir para uma bandeira de alta em forma de cunha, que poderia parecer ainda mais forte. Se isso acontecesse, eles poderiam então sentir confortáveis para operar com sua mão usual. Então, trade de maior probabilidade, mão completa. Trade, né, de não tão boa, né, talvez, né, ali metade da mão, né, ou um terço da mão, né, seria você dividir, né, a sua entrada devido, né, à qualidade do sinal não ter sido muito boa. Gente, às vezes o mercado atinge, né, movimentação, atinge alvo, né, atinge uma resistência, a movimentação mais comum é uma correção de duas pernas. E aí a gente espera a H2, né, seria uma forma de entrar. Você pode particionar, entrar, fazer a primeira entrada aqui na H1 e deixar a segunda entrada para uma H2, tá? Se você dividiu em um terço, né, você poderia dividir as três entradas até mesmo na condição de uma H3.
contanto que você ainda tenha, né, algum alvo acima para ser alcançado. Adicionar, né, mais contratos. Uma red bull flag, né, seria, né, a favor ainda da tendência. Isso, né, tudo isso para movimentação, né, pessoal, de tendência. Outros traders operam metade da mão quando veem sinais duvidosos. Saem do seu stop de proteção, saem se seu stop de proteção for acionado. E então entram no segundo sinal com a mão cheia, caso o sinal seja forte, tá? São maneiras, né, de você ingressar, né? Mão cheia para sinais fortes, né? E caso, né, você tenha um trade ali que não parece tão legal, né? E muitas vezes esse trade que não parece tão legal, ele vai, tá, pessoal? Por isso que ele está falando isso daqui. Porque como a gente trabalha com probabilidade, mesmo que às vezes, né, na maior parte do tempo o mercado faça duas pernas, às vezes ele faz uma só e já vai, né? Traders que escalam a entrada enquanto a operação vai contra eles, obviamente não utilizam o extremo da barra de sinal como sendo seu stop de proteção. Isso aqui é para quem tem esse perfil, tá? Muitos procuram escalar a entrada exatamente onde outros traders estão saindo com prejuízos em seus stops de proteção. Então, como o stop dele é mais amplo, né, ele começa a visualizar também onde, né, que, por exemplo, o stop dos comprados, né, pode estar sendo acionado, né? Então ele está observando, né, também onde tem, né, stop de proteção, tanto de comprado quanto de vendido. Alguns simplesmente usam um stop grande, por exemplo, né? E eu particularmente uso o stop grande, tá? Isso vem, né, depois de muito tempo estudando a metodologia do Brooks, de tentando entender um pouco mais de contexto do que de qualquer outra coisa, né? Então, com o tempo, né, você começa a amadurecer um pouco mais essas ideias. O Brooks ele começa esse livro, né, falando que se você usar um stop curto, né, provavelmente você vai ser cortado por folhas de papel, né, ou você vai ter pequenos sangramentos até a morte. Aí você toma stop mais vezes, né? Você troca normalmente, né, o stop por mais probabilidade. E claro, né, você precisa entender muito de contexto, né? Você precisa se dedicar. Por exemplo, quando a amplitude média diária do E-mini é menor do que 15 pontos, a correção de uma tendência raramente terá 7 pontos, né? Então, a correção ela raramente vai ter a metade, né? Cerca de metade desse dia. Alguns traders irão considerar que a tendência ainda está em vigor, a menos que o mercado caia mais do que 50, 75% da amplitude média diária. A gente já tem, né, um grande movimento, então se o mercado cair 75, eles começam a desconfiar, né, ali disso. Enquanto a correção estiver dentro da sua tolerância, eles irão segurar suas posições e presumir que sua premissa está correta. Por quê? Porque aqui é um ponto de swing, aqui é outro. Então, tudo aquilo que está no meio disso daqui, né, mesmo que seja um canal amplo que se pareça muito com uma lateralidade, ainda seria. Na, na quinta-feira, né, pessoal, o dia permaneceu num big up, big down, né, mas com uma movimentação levemente ascendente, os fundos eram mais altos, tá? Então, ele mantinha a característica de uma tendência de alta, né, de uma estrutura de alta, tá? Mesmo, né, com correções profundas. Enquanto a correção estiver dentro da sua tolerância, eles irão segurar as posições e presumir que a sua premissa está correta. Se eles compraram uma correção em uma tendência de alta e sua entrada foi 3 pontos abaixo da máxima do dia, eles então podem arriscar 5 pontos. Ou seja, né, os 3 pontos, né, mais os 5 pontos dariam 8 pontos, né? Seria basicamente o limite, né, daquilo que ele poderia aceitar como sendo uma correção. Às vezes tem uma LTA antes, né? Depende do contexto ali. Como eles acreditam que a tendência ainda está ativa, eles entendem que 60%, né, ou mais de chances de um movimento equidistante, né? Então, quando ele pensa nesses 3 pontos, né, com esse stop de 5 pontos, ele pensa, né, que ele tem essa probabilidade, né, de pelo menos 5 pontos para cima, né, a favor, né, do seu setup. Então ele tem 60% de certeza, né, que vai subir pelo menos 5 pontos antes de cair 5 pontos na direção do seu stop de proteção, que era, né, a equação do trader lucrativo. Se o sinal de compra inicial em uma correção de alta veio 5 pontos abaixo da máxima, então eles poderiam arriscar apenas 3 pontos e procurariam sair de sua compra no teste, né, da sua máxima. Aqui ele está trazendo, né, que a correção, né, ela veio 5 pontos abaixo da máxima, né? Então eles poderiam arriscar apenas 3 pontos, ou seja, a correção foi mais profunda, né? Os 8 pontos era o limite, né, os 75% que ele estava falando. E aí ele poderia arriscar, né,
3 pontos, né? Porque ela já caiu 5, né? Senão depois disso já não seria mais a ideia de correção. Procuraremos sair da sua compra no teste da máxima, né? Porque aí agora, né, ele tem, né, mais espaço do que os 3 pontos. Ele tem 3 pontos, né, e ele tem 5 pontos a subir, né, que era algum tipo de teste da máxima. Como a correção foi relativamente grande, a tendência pode estar um pouco fraca, e isso pode fazer com que realizem lucro abaixo da máxima da tendência. Isso daqui é aprender com preço, né, pessoal? Lembra quando a gente estava falando durante essa semana que lá nos 60 minutos os vendidos eles conseguiram uma boa correção, apesar de não ter conseguido o gap de média, né, e que eles poderiam voltar e tentar conseguir esse gap de média? Isso daqui é a dinâmica de aprender com preço. É isso aqui que ele fala, né? A tendência ela já não estava mais tão forte quando aconteceu aqui, né? Os vendidos eles conseguiram, eles tentaram um gap de média inicialmente, eles não conseguiram, mas eles tentaram. E o fato deles terem tentado, né, com muita veemência ali pode levar, né, à condição de num segundo momento eles conseguirem de fato, né, essa a conclusão, né, desse setup. Eles podem tentar pegar ao menos tanto quanto arriscaram, mas devem estar dispostos a sair logo abaixo da antiga máxima, tá? Até mesmo aqui, ó, sair um pouquinho antes. Por quê? Porque a correção foi muito profunda. Logo abaixo da antiga máxima, se estiverem preocupados com a possibilidade do mercado estar se transformando em uma lateralidade ou revertendo para uma tendência de baixa. Tá? Então, se for reverter, né, normalmente vai para uma lateralidade. Aqui um para um, né, e talvez, né, um topo mais baixo, né, se a correção for muito profunda. Aqui é a dinâmica de pernas de pressão, né? Interessante, né, a gente relembrar e entender isso daqui. Correções profundas, né? Sair próximo do topo, né? Já pode ser uma transição, né, para uma lateralidade. A gente sempre tem que estar tentando aprender, né, com aquilo que o preço está nos trazendo. Em algum momento, a pressão vendedora será forte o suficiente para transformar a tendência em uma lateralidade, o que significa que uma correção pode ir abaixo da mínima mais recente, né? Ou seja, né, se está se tornando uma lateralidade, né, se a correção foi profunda, né, o mercado já está numa fase mais lateral, ele pode continuar agora renovando mínimas, né, ao invés de mudar e de permanecer, né, com fundos cada vez mais altos, que é a característica de tendência. Traders experientes têm boa noção de quando o mercado está mudando de uma tendência para uma lateralidade. E muitos irão sair com o restante de suas posições quando acreditarem que isso está prestes a acontecer. Eles podem, então, operar a lateralidade usando uma abordagem para lateralidade. Na lateralidade, a gente opera completamente diferente, né, de uma tendência. O que significa procurar lucros menores. Isso é discutido no segundo livro. A gente tem também, né, pessoal, aqui alguns vídeos no canal ali, né, na área de membros, para a parte de lateralidade, né? Tá? Então, é importante, porque a maior parte dos dias, na verdade, é lateralidade, né? A gente tem que entender, né, que as lateralidades elas formam tendência, por isso que a tendência é tão importante, porque é quando a gente tem uma probabilidade de ganhar mais, né, e ganhar valores melhores, mas a gente tem que entender, né, essa transição e essa mudança entre os ciclos. O que significa, né, procurar lucros menores, né, que é como se opera a lateralidade. A lateralidade é mais voltado para scalps. E isso é discutido no livro 2. Em vez disso, eles podem segurar uma parte de sua posição comprada até o fechamento ou até que o mercado reverta para o modo sempre vendido. Isso aqui, no caso, né, é quando você encerra, né, um dia de supertendência. Se isso acontecer, eles então sairiam de suas posições compradas e reverteriam suas posições para venda. Pouquíssimos traders conseguem inverter a posição consistentemente. Pessoal, isso aqui não é fácil. Então, se você está fazendo isso de maneira sistemática, para, tá? Porque você precisa de tempo, cara. A maioria da gente, de nós aqui, a maioria prefere sair de suas posições compradas, então reavaliar o mercado. Levanta, vai tomar um café, né? Não é um jogo, né? Isso daqui. Isso aqui é leitura, é cansativo, é paciência, tá? É dentro desse tipo de cenário. E talvez fazer uma pausa antes de procurar uma entrada, né, na ponta vendedora. Espera, né? Espera que o mercado vai acabar te dando algum bom sinal dentro daquilo que você estuda, né? E aí você pode encerrar, né, no modo sempre posicionado vendido, né? Quando ele faz, por exemplo, um microcanal de baixo, uma tendência velha, né? É, A gente encerrou aqui, pessoal. Deixa eu ver só o horário aqui. Vou tentar falar aqui, brevemente aqui com vocês. Semanal, pessoal, só para concluir aquilo que a gente já falou e eu falo um pouquinho do M1 que ficou faltando a gente falar. Semanal, aqui a gente está na possibilidade de estar alto em um canal de baixo, a barra foi uma barra de dúvida, né? A gente teve uma outside, mas a outside anterior foi sobreposta. Barra de dúvida, né? Alto na possibilidade de um canal de baixo. Então, aqui a gente não tem
a gente tem pouca informação. Uma barra de dúvida, normalmente, ela não é favorável ao comprador e também não é favorável ao vendedor, porque ela é uma barra de dúvida. A gente vai precisar de uma barra de baixa, ou uma barra de alta, né? Isso daqui é um doji. O preço desceu, subiu e voltou e fechou, basicamente, né, ali próximo do seu ponto de abertura. Gráfico diário, né? Só retomando aqui de maneira bem mais rápida aquilo que a gente já havia falado. A gente teve aqui um pequeno microcanal, certo? E aí aqui a gente teve uma L1. Essa própria L1 já renovou máxima, já fez também a entrada de H1. Então essa próxima perda de mínimo que o mercado fez, ela é uma L2. Então aqui eu tenho uma L1, aqui eu tenho uma L2. A L2, né, acabou fechando ainda como barra sobreposta. Esse fechamento em barra sobreposta, ele nos indica lateralidade, é pouca informação. Quando a gente tem pouca informação, o Brooks fala que a gente precisa de mais barras. Lateralidades e barras sobrepostas deixa a possibilidade e liberdade da barra seguinte tanto subir quanto descer. É pouca informação, tá? Então, quando a gente tem lateralidade e fechamento em barra sobreposta, a gente tem uma grande dúvida, né, ali sobre o lado operacional dessa movimentação. Se o mercado retoma a nova máxima, aqui vai ser uma H2, tá? Ele vai acabar concluindo ali uma H2 caso ele faça uma nova máxima, porque ele também já perdeu o mínimo. Então, uma reentrada aqui seria uma H2. Isso daqui é um segundo alvo desse pivô aqui, tá? 60 minutos. Aqui no M60 a gente já tem o mercado mudando para a possibilidade de uma MTR, uma reversão majoritária de tendência ou somente lateralidade. A gente tem aqui o mercado num microcanal. Normalmente a gente não faz essa venda de L1, porque essa venda de L1 ela torna, né, o mercado em um ciclo forte. Então a gente não faz essa venda de L1 porque a gente corre o risco de entrar na condição, por exemplo, de uma falha, né, de L1. Você vende a L1, o mercado faz isso daqui, ele fica com premissa de duas pernas de alta. Então, por isso que a gente não faz esse tipo de execução, tá? Então, eu tenho aqui um microcanal, tenho uma L1. Para eu ter uma segunda entrada, que é quando a gente pode começar a participar desse tipo de trade, eu preciso de uma retomada de máxima. Essa retomada de máxima ela pode ser breve ou ela pode ser uma retomada de máxima, né, que vai um pouco mais alto. Falamos, né, desses magnetos aqui, ainda no estudo anterior, né, isso daqui magneto e a região de POC como magneto. Então o mercado ele pode ainda se deslocar, fazer uma perna 1, né, que é esse grande movimento, nesse né, micro canal, e fazer uma perna 2 de alta ainda, tá? Então ele tendo uma perna 2 e tendo uma segunda entrada, uma venda de L2 seria um pouco mais interessante. Para quê? Preferencialmente com topos mais baixos, para que a gente tenha a premissa do mercado vir pelo menos renovar essa nova mínima aqui. E aí seria, né, a condição de uma possibilidade, né, de lateralidade. Alvo desse pivô aqui, caso ele seja rompido, ele não foi rompido, né, ele está bem aqui. E aí aqui também teria uma movimentação de uma, duas, três puxadas, tá? Aí isso fica para mais dias, isso aqui é os 60 minutos. M15, né, a gente tem isso daqui como o nosso ponto de swing majoritário, né? Ou seja, aqui é a máxima e aqui é a mínima. Esse movimento aqui ele é minoritário. Ele está contido dentro dessas extremidades. Então, ele está dentro desse range. Tudo aquilo que está dentro de um range, ele é minoritário. Tá? A última movimentação do triângulo expandido foi essa mínima. Então, se ele falha essa movimentação, ele poderia ainda vir, né, uma condição de movimentação de baixa. Aqui, né, eu tenho uma wedge. Sempre que a gente tem uma movimentação de uma, duas, três puxadas, a gente quer saber onde está nosso ponto de inflexão. Ele se encontra aqui, ele não foi renovado. Então, para que tenha perna 1, né, o primeiro ponto de pausa, correção e perna 2, tá? Ou até mesmo rompimento e projeção, né, dessa movimentação, eu preciso primeiro que o mercado pelo menos renove essa mínima. Se ele não renovar essa mínima, fica mais fácil ele vir fazer nova máxima, tá? Se ele não renova essa mínima, fica mais fácil ele vir fazer nova máxima. Ponto importante. O preço fecha, pessoal, de novo, né, dentro daquilo que a gente falou nos últimos estudos, né, que a gente, alguns pontos de reforço que a gente fez nessa semana ali no grupo. O preço, né, ele fecha aqui no M2B. Luciano, mas ele está abaixo da 20. Pois é, mas ele pode trabalhar aqui, pode fazer um outro fundo duplo ainda mais recente em cima dessa movimentação, e aí ele ainda vir para a continuidade da tendência. Por quê? Porque ele não fez nenhum gap de média aqui ainda. A gente tem o quê? Ó? A gente tem 18 fechamentos, 19 fechamentos aqui acima da 20. Né? Esse foi o primeiro fechamento abaixo. Então aqui ainda pode, né, levar a uma movimentação de alta. Principalmente, né, se ele não conseguir renovar o ponto de inflexão, que é o ponto de estrutura importante para gente, para que a gente pense, né, numa condição, né, de uma perna 2 de baixo, ou mesmo num rompimento e alvo, né, desse pivô aqui. Ó. O segundo alvo desse pivô está bem nessa região de POC, né, então poderia gerar algum tipo de correção também.
Ponto importante, né? Localização mais região de volume. E aí poderia se tornar uma lateralidade aqui. Lá nos 60 minutos, pessoal, a gente, para ter a segunda entrada, a gente precisa da nova máxima. A nova máxima dos 60 minutos é esse topo aqui, tá bom? Aqui no 15 minutos, acredito que era isso. Aqui no 5, né, ó, uma tendência. Tendência, tendência, tendência. Olha o M2B, aquele que a gente estava falando durante a formação. A gente nunca vai vender em cima, né, de um setup de compra, tá? Aqui seria, né, a condição de um M2B. Ó. Vejam que você tem mais de 20 fechamentos aqui, ó, sem tocar 20. Aqui foi uma possibilidade de ingresso. Para quê? Para uma retomada da tendência, porque isso aqui é fase forte da tendência. Aqui um outro M2B, ó, que derivou, né, de uma pequena lateralidade. Não levou, dessa vez, né, a uma nova máxima. Vejam que o primeiro ele tem melhor probabilidade. Fechamento do dia, né, pessoal? Aqui é o mesmo ponto de inflexão. Você consegue visualizar que aqui ele não foi renovado. Ó. Você vê uma, duas, três puxadas. Você tem uma movimentação agora, né, de baixa. Isso daqui pode ser uma wedge bull flag, né, uma condição, né, de uma movimentação de três puxadas. Aqui eu tenho gap de média. Vejam que aqui a gente tem, né, a condição de gap de média. Teve uma entrada de H1, né, ela não teve sucesso. Isso aqui já foi ao final do dia, essas movimentações ao final do dia elas não têm uma boa, né, probabilidade. Né, já não é mais hora de você estar operando, é hora de você estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar operando. Mas ainda assim teve entrada de H1, teve entrada de H2, né, e perdeu o mínimo aqui, né, e não teve ainda a entrada de H3. Então, mesmo contando entradas, né, aqui a próxima nova máxima seria uma H3. Tem uma, tem duas, tem três puxadas. A 200 está plana, né, não é o melhor cenário para ela, para a gente pensar naquele setup que a gente estava estudando, tá? Até porque ela já foi cortada aqui ó, por muitas outras barras. A 200 no meio da tela, inclusive, é característica de lateralidade. Então, se o mercado renova essa nova mínima, aí a gente pode trabalhar correções, né, para vender mais. Ele confirmando o rompimento desse pivô, né, lembrar que 100% desse pivô está bem próximo daquele alvo da POC do 15 minutos. Né, manter o triplo screen ativo. Não renovou mínima, pessoal. Eu tenho de novo, né, uma movimentação de uma, né? Aqui, uma, duas. Né, o movimento de alta veio só até aqui, tá? Deixa eu só trazer aqui minha linha para essa movimentação, tá? Aqui, ó. Uma, né? Duas, tá? Três puxadas. O mercado, né, tá pausado, né, exatamente aqui. Se ele renovar esse ponto de inflexão, ele ganha a premissa de uma segunda perna de alta. Então a gente está entre duas possibilidades de wedge. O impulso de alta anterior deixa essa probabilidade um pouco melhor para cima, tá? Isso por conta, né, do impulso de alta. Um minuto, né, pessoal, que a gente tinha falado, né, tinha comentado, ó, aqui o modo rompimento, uma barra de reversão que reverte muitos fechamentos. Essa barra ela se concluiu, né, deixa eu só ver quantos pontos ela tem, né, para algo que ficou faltando ali a gente falar. 425 pontos, mas ela reverte, né, muitos fechamentos. A partir da barra 1, né, e da perda da mínima, você podia, por exemplo, ter ido lá para um minuto, e aqui no minuto, né, você encontrar, né, algumas razões de leitura. Aqui no M1, ó, o preço estava abaixo da 200, né, você tinha aqui uma lateralidade ao final do dia, né? Não era uma grande lateralidade, mas teve uma pequena lateralidade ao final do dia. Barra 1, excelente. E aí os ingressos, né, pessoal, ficavam aqui próximos, né, da média móvel de 9. Né? Isso, né, para você participar das movimentações até alvo. Então, quando, né, você tiver, né, essa possibilidade, né, você pode estar pegando, né, esses gatilhos do 1 minuto. Por quê? Porque lá no 5 formou e teve a condição de continuidade. E aí é uma forma, né, de você antecipar e entrar, né, antes. Vamos dar só uma olhada no minuto aqui no final dessa movimentação. Aqui no minuto a gente está abaixo para 200, né? E só, né, deixar essa marcação aqui, ó, só para vocês darem uma olhada. Né, a gente tem uma grande barra tentando romper e a princípio a gente tem uma barra voltando. Isso daqui seria quase a condição de uma wedge climática, né? Que é uma wedge parabólica. É quando ele rompe e ele volta rapidamente, né? Entre uma e duas barras para dentro do canal. E aí aqui, ó, no M1, fica mais fácil também de você visualizar onde é que está os pontos, né, de inflexão. O mercado ele vem até essa máxima, ele vem até essa mínima. E aí ele vem até aqui, ó. Então aqui é que está o ponto de inflexão.
tá? O ponto de inflexão ele se encontra bem aqui. Então, para que mesmo isso aqui seja lido como uma wedge parabólica, né, vai ter perna 1, né, e perna 2, ou perna 1, na verdade o desenho seria bem mais lateral, né? Seria mais isso aqui. Por quê? Porque a gente está aqui, ó, numa tendência de baixa nesse tempo, tá? Então ele tem as características, né, de reversão, né? Se você for ver, ele acaba apresentando as características de reversão da mesma maneira. Vejam que aqui no 1 minuto, né, você teve uma forte tendência. Primeiro, né, M2S aqui, depois, né, aqui um gap de média, né, de uma barra, tá? Depois aqui, né, posteriormente o gap de média de duas barras, ó, e ainda assim foram sendo, né, setups de venda. Os tempos são fractais, tá, pessoal? Então a leitura é a mesma. Só não é para fazer ele no tempo gráfico tão baixo. Lembra que os topos duplos que ele falou, né, da venda, né, acima da máxima, tá? Aqui, ó, de você exatamente, né, tá buscando por venda, né, na questão, né, de uma tentativa de retomada, de rompimento de um swing anterior, né, dentro de uma condição de tendência, isso daqui, né, acabou dando certo, né, realizando uma nova possibilidade de trade, tá? Aqui um ponto de inflexão, ó, de uma movimentação micro, ó, uma, duas, três puxadas, ponto de inflexão, perna 1, perna 2, perda de mínima, né, máxima da perna 2 está bem aqui. Beleza, pessoal? Então, os tempos são fractais, né? Então, mas aqui é para você entrar, né, só naquela dinâmica, né, de modo rompimento. Beleza? Então, para o estudo de hoje era isso. Valeu. Um forte abraço para vocês aí. Fiquem com Deus aí. Até mais. Valeu.